Oi galera, cá estou eu, aqui de volta, mais uma vez falando sobre Asterix, potencialmente alienando boa parte do meu público que não sabe por que eu estou falando tanto assim sobre Asterix. Recentemente eu fiz um vídeo sobre Obelix e companhia, um vídeo que eu fiz com bastante carinho, eu acho que deu um resultado muito bom, eu tenho bastante orgulho desse vídeo. E se por acaso você ainda não viu, por favor, eu te convido a assistir esse vídeo. Mas acontece que eu acho que eu ainda não desintoxiquei tudo o que eu queria falar de Asterix do meu sistema. Então, enquanto eu tô trabalhando em outros vídeos mais bem feitinhos, mais bem cuidados, e visto que esse ano eu tenho feito mais vlogs com um roteiro mais solto ou quase nenhum roteiro, pra manter o fluxo de vídeo do canal seguindo, não ficar esse marasmo que aconteceu de ficar meses sem postar nada, e eu acho que vocês estão respondendo bem isso, eu decidi que eu queria falar de forma bem improvisada sobre filmes do Asterix aqui, até porque isso tá na minha cabeça rodando muitas vezes ao dia. Pra entrar no clima do vídeo de Obelix e companhia, não só eu reli muito Asterix, como eu também acabei reassistindo muito dos filmes. Então eu quero aproveitar esse embalo pra, enfim, transformar isso em um pouquinho de conteúdo. Mas enfim, só relembrando que, caso você não saiba, Asterix, a franquia Asterix, é um fenômeno gigantesco. Apesar de ser um negócio que tem andado meio apagado em terras brasileiras nos últimos anos e que, de alguma forma, nunca pegou nos Estados Unidos, porque americano é cuzão, na Europa especialmente, mas também na América Latina, em vários lugares da Ásia, no mundo todo, Asterix é gigantesco. Inclusive, de acordo com certas listas, Asterix é o segundo quadrinho mais vendido da história, só fica atrás de One Piece. Então, por ser um quadrinho de sucesso tão grande, ele já, obviamente, foi adaptado para várias outras mídias. Nunca houve uma série de TV de Asterix, como teve, por exemplo, a série animada do Tintin, que, enfim, aqui acho que muita gente assistiu na TV Cultura e afins. Porque no caso de Asterix o Uderzo vetou essa ideia, mas ao longo de quase 60 anos foram lançados 15 filmes de Asterix no cinema, 10 animações e 5 live actions. E todos foram lançados aqui no Brasil de uma maneira ou de outra, alguns com lançamentos maiores, outros com lançamentos menores, todos foram dublados em português. E assim, nos anos 80, 90 e até o comecinho dos anos 2000, eles eram muito comuns por aqui. Eles já pisaram muitas e muitas vezes na televisão, tanto TV fechada quanto TV aberta. Asterix e a Surpresa de César, neste domingo, 10 da noite, na sessão especial. Eles eram muito comuns de se encontrar em locadoras de vídeo, e tanto que pra muita gente que nunca nem tocou nos quadrinhos, muita gente teve o contato com Asterix através dos filmes. E assim, eles são bons? Depende. A qualidade deles eu acho que pessoalmente atira pra todos os lados. Mas eu quero dar um breve comentário sobre cada um deles em ordem cronológica. Começando lá em 1967 com simplesmente Asterix e o Gaulês, que é simplesmente uma adaptação do primeiro álbum, também só Asterix e o Gaulês. Inclusive a capa desse filme em VHS, que era bem comum de encontrar por aqui, é simplesmente exatamente essa mesma capa do quadrinho, e o quadrinho saiu em 1959, o filme de 67. Mas curiosamente, esse é um filme que foi feito sem o envolvimento dos criadores, do René Goscinny e o Albert Uderzo. Inclusive, reza a lenda que eles só ficaram sabendo da existência desse filme, tipo, na semana que o filme ia sair no cinema. Eu nem sei como isso é possível, mas é o que falam. E o filme, ele é basicamente uma adaptação completamente literal do álbum. Ele adapta o álbum batida por batida, cena por cena, fala por fala. E é isso. E no entanto, eu vou falar, eu acho que você tá muito melhor se você simplesmente lê o quadrinho. O quadrinho, esse primeiro volume de Asterix, ele ainda não é tão bem desenhado e tão bem sofisticado ou tão bem escrito quanto Asterix viria a ser com o passar dos anos. Mas ainda é um quadrinho que funciona bem. O Uderzo e o Goscinny são pessoas que, tipo, têm um olho obviamente muito bom pra narrativa e pra caracterização. E eles entendem muito bem a linguagem dos quadrinhos. E uma coisa que acontece em quadrinhos especificamente é que o leitor também é cúmplice, quando ele tá lendo, em imprimir um ritmo e um tom que obviamente o quadrinho tá te induzindo, mas o leitor é cúmplice nisso também. O que faz com que o quadrinho envelheça muito melhor que o filme, porque o filme, ele é super datado.
Para começar, que a animação desse filme é extremamente simples. É uma animação que é ok para uma série de TV nos anos 60, uma coisa, tipo, um pouquinho melhor do que o seu típico desenho da Hanna-Barbera da época, mas que é muito fraco para se colocar no cinema, pelo menos comparado ao padrão que a gente tinha já do que era uma animação no cinema naquela época. Inclusive, ele não faz exatamente a melhor tradução dos desenhos do Uderzo pra tela, os personagens estão bem estranhos, o Asterix em si tá horroroso, ele tá muito feio, e o ritmo e o timing do filme é um negócio que é bastante específico da época, o que, assim, de certa forma, torna o filme um negócio bastante nostálgico e um tanto charmoso, mas, pra encarar francamente, não torna ele especialmente engraçado, é uma coisa especialmente que vale pra comédia. Mas enfim, mesmo falando pro quadrinho, a história desse primeiro volume é bastante simples, ele introduz os personagens, ele introduz os conceitos básicos de Roma, dos gauleses, da poção mágica e tudo mais. Tem essa história onde os legionários romanos, eles sequestram o Panoramix, o druida, porque ele faz a poção mágica, e o Asterix vai atrás pra salvar o druida, e eles vão na base da esperteza, na cara de pau, só humilhar e passar a perna nos romanos. Eu acho que a coisa que mais choca, olhando essa primeira história comparado a tudo que seria de Asterix depois, é que nesse primeiro volume, o Obelix não tem importância nenhuma. Ele tá lá na primeira metade, mas ele não faz nada de relevante, ele tem pouquíssima caracterização, e quando o Asterix vai embora da aldeia pra aventura, o Obelix fica pra trás. O que é impensável pra basicamente tudo de Asterix depois disso, onde o Obelix, assim, basicamente virou um co-protagonista da história. Por isso que hoje em dia é mais recorrente você encontrar alguma coisa chamada Asterix e Obelix do que só Asterix. Mas enfim, Asterix o Gaulês, de 67, é um filminho inofensivo e barato, que tem o seu charme e um significado histórico, mas eu realmente acho que seria uma perda se o seu primeiro contato com essa primeira história de Asterix fosse através da animação e não do quadrinho em si. Mas de qualquer forma, você pode encontrar esse filme com muita facilidade. Ele foi dublado 1 milhão de vezes diferentes, e ele já foi upado várias vezes no YouTube com qualidade muito boa, e até o momento onde esse vídeo foi gravado, ninguém se importou em tirar o vídeo quando upam um filme no YouTube. Várias das animações de Asterix estão upadas no YouTube com boa qualidade dublados. Mas até por outros meios, você também pode assistir esse filme no momento. Ele tá no Amazon Prime, com uma dublagem nova que eles fizeram recentemente. Enfim, eu quero fazer um último adendo, porque eu vou falar bastante de dublagem nesse vídeo, e sobre dublagem em Asterix, eu tenho um negócio meio particular. Como eu falei, todos os filmes de Asterix já foram dublados aqui no Brasil, vários deles inclusive tiveram múltiplas dublagens, mas a maioria dos filmes tem pelo menos uma dublagem, mas a maioria dos filmes, geralmente, eles têm pelo menos uma dublagem em que o Asterix, ele é dublado pelo Carlos Silveira. Tanto que ele dubla o Asterix há muitos e muitos anos, e até 2014 você ainda tem ele fazendo a voz de Asterix em filmes. Então, pra muita gente, o Carlos Silveira, ele é a voz do Asterix. E eu respeito isso, mas aí vem o meu lado meio polêmico, que eu preciso falar. Eu nunca entendi ele como Asterix. Às vezes é preciso ser educado, Obelix. Senhor, por favor, faria a gentileza de nos dizer onde fica o seu quartel-general? E sem desrespeito ao Carlos Silveira, eu acho ele um ótimo dublador, eu acho que ele tem uma voz maravilhosa e muito única. Mas sabe, ele é a voz do Gollum em português. Ele é a voz que você chama quando você precisa de algum cara pra fazer um personagem, sei lá, um velho rabugento. E eu entendo pensar nisso pro Asterix, no sentido de que, o Asterix, ele essencialmente ele é um homem bigodudo, mas ao mesmo tempo o Asterix, ele também é um personagem de desenho fofo, pequenininho, e ele é o herói. E desde criança, mesmo antes de eu de fato começar a virar muito fã de Asterix por causa dos quadrinhos, eu não sei, eu me deparava com uma das animações passando na TV e eu ficava meio consternado com aquela voz. Com aquele Obelix, pare com isso, eu sou Asterix! Eu não sei porque o Asterix tem essa voz, como se ele fosse um cara que fuma 5 maços de cigarro por dia desde que ele tinha 8 anos. Alguma novidade? Oh, não!
Ah, sim! Eu liquidei 4 romanos. Eu ficava meio consternado com essa voz. Eu ficava meio, sei lá, meio nervoso, desconexo com esse personagem. E é bizarro porque no áudio original, em francês, o Asterix, ele não tem essa voz. O Asterix em francês, ele passou, tipo, décadas sendo dublado pelo mesmo cara, que é o Roger Carrel, que é tipo um dublador super grande e famoso na França, e ele só deixou de dublar o Asterix recentemente porque ele morreu. E o Asterix em francês, eu não sei, ele tem uma voz meio anasalada, simpática, o que pra mim conecta, faz muito mais sentido com esse personagem, sabe? Parce qu'il est trop petit pour un si grand voyage, Monsieur Obélix. Et maintenant, on va faire tes bagages. Quando eu olho esse desenho, eu imagino uma voz mais assim. Mas enfim, isso é só uma picuinha minha. Eu falo isso com nenhum desrespeito ao Carlos Silveira, que eu já falei, eu acho um dublador muito talentoso. E o fato que os filmes de Asterix, a maioria deles, foram dublados várias e várias vezes, você consegue encontrar online várias dessas dublagens, quer dizer que você basicamente pode escolher a versão que você mais gostar pra assistir. Mas agora vamos falar sobre Asterix e Cleópatra, de 1968, que adapta um dos álbuns mais queridos e mais icônicos de Asterix. E dessa vez, diferente do primeiro, esse daqui foi literalmente dirigido pelos próprios criadores, pelo Goscinny e Uderzo. Asterix e Cleópatra, o quadrinho, tem uma história que eu acho muito esperta, muito legal, que inclusive é a mesma história do filme, no qual César e Cleópatra estão brigando, tendo literalmente uma briga de casal pra ver qual é o maior povo do mundo, se são os romanos ou os egípcios, e eles acabam numa aposta de que Cleópatra vai construir em 3 meses o palácio mais suntuoso e maravilhoso em homenagem ao César, e se ela conseguir construir esse palácio, César vai admitir que os egípcios são o maior povo do mundo. Então ela chama esse arquiteto meio fracassado, meio biruta, que é o Numerobis, ou Numerobes, depende da dublagem, como eles vão pronunciar o nome em português, e fala que ele tem 3 meses para construir o palácio. Se ele conseguir, ela vai cobrir ele de ouro. Se ele não conseguir construir o palácio, ele vai ser jogado aos crocodilos. E ele não tem escolha, não pode rejeitar não querer construir o palácio. Então ele vai até a Gália e recruta a ajuda de Asterix, Obelix e o Panoramix, com a ajuda da poção mágica, para conseguir usar magia para poder fazer o palácio a tempo. E aí você já tem a desculpa para o Asterix e Obelix viverem todo tipo de aventura e palhaçadas no Egito Antigo. É um quadrinho fantástico e a adaptação aqui, ela é bem fiel ao quadrinho, e a animação, assim, ela é claramente mais bem feita e mais bem cuidada do que o Asterix e o Gaulês. Inclusive, eu acredito que os fãs franceses de Asterix têm bastante carinho por esse filme. Mas, pessoalmente, eu ainda acho que ele cai muito em coisas parecidas com o filme anterior, no sentido de que eu acho que você vai apreciar muito melhor se você estiver lendo o quadrinho Asterix e Cleópatra do que assistindo a animação Asterix e Cleópatra. Até porque a animação Asterix e Cleópatra, como eu vou falar mais pra frente, não é nem a melhor adaptação pro cinema de Asterix e Cleópatra, mas isso vem depois. Mas claro, mais uma vez, é uma animação que tem seu charme e sua importância histórica. Uma coisa que eu acho muito esquisita é que, ao longo do filme, ele tem alguns números musicais que eu acho muito estranhos, porque esse é o único filme de Asterix que tem esse aspecto musical. E assim, eu adoro musicais e eu adoro musicais em animação, mas eu não acho que isso é uma coisa que combina com Asterix. E as músicas aqui, eu acho que elas vêm meio que do nada, eu acho que elas não contribuem muito, e nas versões em português, dubladas do filme, quando você assiste o filme dublado e chega nas músicas, eles não dublaram as músicas, então elas ficam nem na versão em francês, elas ficam em inglês, na versão da dublagem em inglês do filme, o que é meio caído. Então é isso. Depois disso teve os 12 trabalhos de Asterix, em 1976, esse inclusive é um que eu tenho aqui em DVD, com essa capa horrorosa, porque eles não tinham um pôster pra fazer o DVD, então eles tiveram que pegar um print de uma cena aleatória do filme, fazer um Photoshop, enfim, chamar de capa, tadinhos. Esse filme é muito curioso. Mais uma vez, esse daqui, ele é dirigido pelo Goscinny e Uderzo,
que inclusive seria a última vez que isso aconteceria, porque, enfim, o Goscinny morreria não muito tempo depois disso, e o Deus depois nunca mais se envolveu tão intimamente assim com a produção de um filme de Asterix. Ele tava lá de consultor sempre, mas nada do tipo dirigir um filme ou coisa do tipo. E esse filme é o primeiro que tem uma história totalmente original que não é baseada em nenhum dos quadrinhos. A história é simplesmente que César, depois de muito apanhar dos gauleses, decide propor um desafio para os gauleses, onde, tal qual Hércules, eles vão ter que fazer 12 trabalhos de feitos incríveis. E pelos gauleses, obviamente, eles querem dizer Asterix e Obelix. E se Asterix e Obelix fracassarem em um desses trabalhos, a aldeia vai ter que se render a Roma, mas se eles triunfarem em todos os 12 trabalhos, César promete que ele vai entregar sua coroa pros gauleses e eles vão se tornar os novos mestres de Roma. E a partir daí, o filme, assim, é basicamente dividido nesses 12 trabalhos, que são, assim, 12 vinhetas, em que alguns dos trabalhos são piadas de humor pastelão bem diretas ao ponto, outros são uma coisa um pouquinho mais esperto, outros são um negócio completamente psicodélico e outros são crítica social foda. Eu tenho que falar, esse filme, ele é muito estranho, ele é muito doido, ele é muito mais caótico, cartunesco e inconsequente do que os quadrinhos de Asterix, apesar de ser feito pelos próprios criadores. Inclusive, eu acho que a melhor forma de definir esse filme é que, pra mim, ele é a prova cabal de que todo animador nos anos 70 tava incrivelmente chapado. Eu não vejo a possibilidade desse filme ter sido feito sem o uso de substâncias poderosíssimas. Tipo, tem um dos trabalhos onde o Asterix e o Obelix, eles vão, assim, pra Ilha dos Prazeres. É tipo a Ilha das Sereias, das Ninfas da Odisseia. E aí tem, sabe, um monte de comida e gostosas. E eles vão ficar tentados a ficar lá pra sempre. E aí o filme meio que para por, sei lá, uns 5 minutos. E ele vira esse grande videoclipe psicodélico com uma trilha sonora, assim, com clara influência de samba. E aí tem esse outro lugar que, assim, é a parte mais famosa do filme, que eles têm que ir pro lugar que deixa todo mundo louco, que é basicamente, assim, é um grande prédio do governo, é uma prefeitura, eles têm que conseguir um documento e todo mundo que já teve que passar por isso sabe que a burocracia dessas coisas é uma loucura. E eles vão te quicar de um lado pra outro, ninguém entende o que tá acontecendo. E é uma cena que, sem sacanagem, dura uns 10 minutos, só deles sendo quicados de um lado pra outro. Eles têm que ir pra um lugar, pra um departamento, mas eles falam que pra antes eles têm que pegar pro outro departamento e preencher um formulário aqui e conseguir a aprovação de sei lá o que, e dar um monte de volta. E aí, no final do filme, o que você acha que acontece? Porque, assim, não tem como as coisas acontecerem dessa forma, né? Obviamente, os gauleses, mesmo se eles vencerem, o César não vai abdicar o seu trono e os gauleses vão virar os donos de Roma, vão? Mas não, é exatamente isso que acontece. César se dá por vencido, joga a coroa de louros longe, ele vai viver uma vida de aposentado com a Cleópatra fazendo jardinagem, e aí o Asterix e o Obelix estão só lá no banquete de comemoração, comendo, e o Obelix vira e fala: "Ô Asterix, isso aconteceu mesmo? A gente virou mesmo os mestres de Roma?" E o Asterix se vira e fala: "Ah, cara, é um desenho animado, qualquer coisa pode acontecer." E o Obelix fala: "Qualquer coisa?" E aí ele espontaneamente se teletransporta e vai pra Ilha dos Prazeres, ficar com as gostosas enquanto come javali, e o filme termina assim, completamente na base do foda-se e do caos. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, com 13 anos, e foi porque eu já tava numa fase que eu tava muito fã de Asterix, eu detestei esse filme. Eu odiei o quão estranho, e o quão psicodélico, e o quão bobo, e o quão sem comprometimento com nada ele era. Mas olha, hoje em dia, putz, eu, mais velho agora, eu criei um belo de um apreço por esse filme. Eu aprecio o quanto o tipo de humor nonsense dele tá bem, eu acho que tá bem à frente do seu tempo. A animação dele é bem mais
trabalhada do que nos últimos 2 filmes, mas ainda tem assim um charme meio rústico nela. Ela me lembra, sabe, aquela época de animação por Xerox da Disney dos anos 70. Você vê aquelas marcas de grafite bem definidas no contorno do outline dos personagens. Eu acho um sabor. E no momento você pode assistir ele com muita facilidade, tanto upado várias vezes no YouTube em português, como também em uma qualidade melhor. No momento ele tá no Prime da Amazon, também com uma dublagem nova. Assim, pra ser sincero, não é uma boa dublagem nova. É uma dessas redublagens de filme antigo, feitas só pra passar num serviço de streaming, onde a interpretação de nenhum dos dubladores parece muito profissional. E ainda por cima eles não te deixam ouvir o filme no áudio original, que é um tipo de palhaçada que o Amazon Prime tem feito bastante ultimamente, eu acho um absurdo. Mas pelo menos a qualidade da imagem tá ótima, é uma versão restaurada do filme. E de qualquer forma você pode achar outras versões com métodos alternativos. E é isso. Assim, não tem mistério assistir esse filme. Um dos filmes mais estranhos do Asterix, mas que atualmente eu também acho um dos mais interessantes. Aí depois disso, demorou mais vários anos até ter alguma coisa nova de Asterix no cinema, até porque na vida real a gente teve a morte do Goscinny, até os quadrinhos de Asterix ficaram meio que num hiato por alguns anos. Então depois disso, passou 9 anos até ter um novo filme de Asterix. Mas depois disso meio que engatou um negócio que, se a gente passou 9 anos sem um filme de Asterix, nos próximos 9 anos seguintes, eles fizeram 4 animações. 4 que, assim, até parecem quase meio que uma quadrilogia, porque eles têm uma identidade bem parecida, saíram em épocas parecidas, e são algumas das que mais reprisavam aqui no Brasil, que você mais encontrava pra alugar e coisas assim. Começando em 1985 com Asterix e a Surpresa de César, que é um filme que mistura a história de 2 álbuns, no caso Asterix Legionário e Asterix Gladiador, mas especialmente Asterix Legionário, e depois, assim, mais pro final eles metem a história do Asterix Gladiador pra servir como uma espécie de clímax. E pô, Asterix Legionário, sinceramente, eu nunca sei dizer exatamente qual é o melhor quadrinho de Asterix. Mas se apontassem uma arma na minha cabeça e falasse, fala agora, talvez eu falasse Asterix Legionário. Mas enfim, a história do filme é que o Obelix está apaixonado por uma das garotas da aldeia, que é a Falbalá. Ele bateu o olho nela, ela é a cara da Brigitte Bardot, e ele ficou assim, nossa, com uma paixonite completamente incurável. Esse rolê todo do Obelix apaixonado é um negócio tão querido, apesar de ser uma coisa que acontece só assim no começo desse álbum do Asterix Legionário, mas é um negócio tão querido e tão bem lembrado que, olha aqui, até nesse set de figurinhas que eu tenho de Asterix, tá Falbalá aqui e Obelix com as flores. É um negócio muito, muito querido, muito bem lembrado da mitologia de Asterix, das histórias de Asterix. Mas o negócio é, não só a Falbalá é muita areia pro caminhãozinho do Obelix, como ela já tá noiva de outro cara, que é o Tragicomix, que é tipo, é um gostosão genérico. É muito engraçado, porque Asterix tem todos esses personagens aí, que todo mundo aí com parecendo super cartunesco, com bigodão, nariz batatudo e proporções totalmente cômicas e tudo mais. E aí tem o Tragicomix, que é tipo, parece um príncipe da Disney. Mas aí a Falbalá e o Tragicomix são sequestrados por um legionário romano meio burro que acha que pode bater de frente com os gauleses. Aí o centurião, acima desse legionário, vê o que aconteceu, entra em desespero, decide que precisa dar sumiço nos dois, na Falbalá e no Tragicomix, e manda eles pra servirem de escravos num acampamento romano lá no norte da África. No quadrinho, só o Tragicomix que é sequestrado, a Falbalá não, mas aqui no filme são os dois, porque eu acho que fica assim, mais dramático assim, então eles adaptaram isso. Mas enfim, Asterix e Obelix obviamente descobrem isso, eles vão nessa missão pra salvar os dois, e pra isso eles precisam se alistar como legionários no exército romano para serem enviados lá onde estão a Falbalá e o Tragicomix. Aí o filme se torna essa mistura muito bacana de uma aventura épica com um escopo um pouquinho mais dramático e mais épico, com essa grande comédia pastelão meio vaudeville, porque o Asterix e Obelix assim vão se tornar os legionários mais pé no saco e mais dor de cabeça possível para os romanos. Dito isso, obviamente, eu ainda acho que o quadrinho ele é muito mais divertido e muito mais engraçado. Por exemplo, você vai dar uma página do quadrinho que flui super bem até hoje e é engraçada e charmosa e tem um ritmo muito bom, e aí você vai ver exatamente a mesma cena
na animação, só que o ritmo é todo meio truncado, o timing é esquisito e eles perdem pequenos detalhes que eram que realmente faziam as piadas funcionarem no original. Assim, a animação desse filme, e que vai ficar até um pouquinho melhor à medida que esses filmes vão passando, eu acho que ela já tá mais arrojada do que os filmes do passado. Ela já tem realmente uma bela cara, assim, de animação feita pro cinema. Em alguns momentos, ela dá uma travada, ou um personagem, ele faz alguma coisa que não, uma movimentação que não tá muito orgânica, mas é onde eu acho que nesse filme especialmente, onde ela se dá melhor, é quando a animação decide ser dramática. Tem vários pequenos momentos onde, assim, eles fazem uma animação meio dramática que realmente me deixou meio impressionado, ou alguma iluminação muito interessante, um negócio, umas cores que ficam muito bonitas. E isso é uma coisa, assim, 100% da sua época, que realmente não dá mais pra recuperar hoje em dia. É o tipo de sabor específico, de textura, que só dava pra fazer em animação tradicional, feita à moda antiga, no lápis, no papel, na célula e pintado manualmente em acrílico. Não que não tenha muita coisa foda em animação que seja feita hoje em dia, mas é um sabor específico de uma coisa que não se pode mais ser recuperado do passado. Então esse primeiro filme, de todas as animações de Asterix dos anos 80 e 90, eu acho que esse é meu favorito ainda. Eu acho que ele funciona muito bem como sendo essa animação engraçada, divertida pra família, mas que tem um toquezinho meio épico que remete a, não sei, filmes épicos clássicos, assim, tipo Ben-Hur, ou Spartacus. E eu acredito que é uma das histórias definitivas do Asterix. Uma dessas grandes histórias de Asterix e Obelix vão numa grande aventura e vão bater de frente com o Império Romano e no fim da história vão até bater de frente com o próprio César. Então esse filme, ele tem os seus pontos meio datados, os seus pontos onde obviamente ele funciona melhor em quadrinho do que em animação dos anos 80, mas eu recomendo bastante ele e vocês podem achar ele com muita facilidade no YouTube, dublado em português, em mais de uma dublagem, você pode escolher a que você preferir. Aí depois disso a gente teve Asterix entre os Bretões, em 1986, que é uma adaptação bem fiel de um dos álbuns mais queridos de Asterix, também Asterix entre os Bretões, na qual o Asterix e Obelix vão nessa jornada pela Bretanha, que, assim, obviamente é a futura Inglaterra, para ajudar a aldeia de um primo bretão do Asterix, que também tá resistindo às invasões dos romanos, e obviamente isso é uma desculpa para os franceses fazerem todas as piadas sobre os ingleses possíveis, sobre a Inglaterra, sobre os hábitos dos ingleses, sobre a língua inglesa. Inclusive, uma das vantagens do português ter uma estrutura muito parecida ao francês é que a maioria das piadas a respeito da língua inglesa e como os bretões falam, traduzem muito bem do francês para o português. Então, de sempre, eu acho uma adaptação bem decente do álbum Asterix entre os Bretões. Ainda gosto mais do quadrinho, mas acho que esse filme tem um charme muito especial, especialmente se você tem nostalgia por animação dos anos 80. Só tem uma coisa, apesar do filme ele ter sido lançado aqui, dublado em português, ele tinha uma fita em VHS e passou na TV várias vezes e tudo mais. Teatro Cartoon apresenta Asterix e a Grande Luta, seguido por Asterix entre os Bretões. Domingo, às 2h, no Cartoon Network. Esse daqui, eu acredito, posso estar enganado, mas eu acredito que ele nunca foi lançado no Brasil em DVD. Então tem o upload do filme no YouTube dublado em português, mas a qualidade tá bem ruinzinha, tipo, tá aquela coisa bem 140 pixels. Então quando eu fui reassistir esse filme recentemente, como meu francês não é tudo isso, e como nenhuma legenda tava sincando direito com a versão em francês do filme, pra não ter que assistir aquela qualidade meio ruinzinha que tá no YouTube, eu assisti uma versão em inglês do filme. Inclusive, se você procurar no Google, você encontra com muita facilidade uma pasta do Internet Archive que tem todas as animações de Asterix dubladas em inglês com ótima qualidade. Se você estiver disposto a assistir Asterix em inglês, é uma forma, assim, muito boa, é muito fácil de achar. Tem todas elas em uma playlist. Então eu assisti Asterix entre os Bretões em inglês. E é uma coisa curiosa, como você traduz Asterix entre os Bretões pro inglês? Quando tanto do humor dessa história especificamente é zoando a forma que os ingleses falam. E o fato que os bretões, os personagens bretões, eles falam e agem tão diferente dos personagens gauleses. E, gente, o jeito que eles fizeram na dublagem em inglês do filme os bretões falam com um sotaque britânico pomposo, imaginado, tudo bem.
E os gauleses falam com sotaque francês canastrão. That is not what he meant. Well, he asked me to shake him by the hand. He is my distant cousin from Britain. There, they do not talk the same way we do. E eu fiquei muito chocado com isso. Inclusive, o Asterix e Obelix, eles falam tipo, Obelix, vem aqui com esse sotaque. E assim, eu não posso nem reclamar disso, porque eu entendo plenamente qual foi a lógica que eles aplicaram. Eu só fiquei muito chocado, porque eu não esperava isso. Então foi meio engraçado. Isso só acontece nesse filme, inclusive. Em nenhum outro filme dublado em inglês de Asterix eles têm esse sotaque. Ok, isso é meio complicado a respeito do título, mas em 1989 veio Asterix e o Golpe do Menhir, que muito possivelmente você também vai encontrar ele chamado de Asterix e a Grande Luta, que é um título que não faz nenhum sentido. O título original em francês é Le Coup de Menhir, que é o Golpe do Menhir. Mas aí, o que acontece? Esse filme, a história dele, é outro que é meio que a mistura de dois álbuns, mas predominantemente ele é uma adaptação de Asterix e o Adivinho, que é um álbum que eu acho muito bom, e ele tem alguns elementos que ele pega de Asterix e o Combate dos Chefes, que é outro que eu gosto muito. Em inglês, a história, o Combate dos Chefes, foi publicado só como Asterix and the Big Fight. Eles não quiseram complicar, ao invés de ficar o Combate dos Chefes, ficou só The Big Fight, a Grande Luta. Só que entre os elementos dessa história que eles pegam pra esse filme, nenhum desses elementos diz respeito ao próprio Combate dos Chefes. Não tem Combate dos Chefes nesse filme. Ou seja, não tem uma grande luta nesse filme. Então, apesar dele ter, em inglês, o título The Big Fight, e em alguns lugares que pegou a tradução direto no inglês, A Grande Luta, esse filme não tem nenhuma grande luta. O título não faz nenhum sentido. O único título que faz sentido é o Golpe do Menhir. Mas enfim, é o seguinte, o elemento que eles pegam do Combate dos Chefes é que, no começo da história, os romanos estão lá tentando sequestrar o Panoramix mais uma vez, porque, enfim, se os gauleses não tiverem um druida, eles não têm poção mágica, se eles não tiverem poção mágica, eles estão fodidos, beleza. Aí o Obelix tenta intervir, salvar o Panoramix de ser abduzido pelos romanos, só que o Obelix é meio burro. Então o que ele faz é que ele pega um menhir, um dos menhires dele, e ele arremessa o menhir em direção aos romanos e o druida. Os romanos largam o druida e saem correndo, e o Panoramix, ele é amassado pelo menhir. Por sorte, isso é um desenho animado, então o Panoramix não morre. Mas o que acontece é que ele perde a memória e ele vira meio que um velho biruta, que fica só completamente tantã por aí. E é nisso que entra outra história, que aí enquanto os gauleses estão sem o druida e estão indefesos, vulneráveis, eis que chega esse personagem que se autodenomina um adivinho, tipo um vidente. E obviamente, ele não é adivinho porra nenhuma, ele é só um grande picareta que quer se aproveitar da credulidade dos gauleses pra conseguir dinheiro, conseguir comida, conseguir um monte de coisa. E a aldeia toda cai nesse papo furado dele, menos o Asterix, porque ele não é burro. E as coisas, obviamente, vão escalando daí. Eu acho o quadrinho uma história muito legal, uma das histórias mais inteligentes do Asterix. É essa história que lida muito com essa credulidade dos gauleses. Apesar, assim, da gente torcer pelos gauleses deles serem nossos heróis, mas eles são esse povo que... eles são muito ignorantes, eles são supersticiosos, e eles podem ser vaidosos e facilmente manipulados. E eles são manipulados por essa figura do adivinho, que não é nenhum, assim, grande vilão super inteligente com um mega plano. Ele é só um merdinha com um mínimo de lábia e cara de pau pra enrolar essa galera. Então é essa história bem esperta, que permanece bem atual, sobre essas pessoas que usam de populismo, de religião, superstição e tudo isso pra manipular a massa. E essa animação, eu acho que ela faz uma adaptação ok dessa história, mas no geral, eu não sei, é muita coisa relacionada à direção. Apesar de tudo, é um filme meio estranho. Apesar de ser quase a mesma história, com alguns elementos de outras enfiadas, tipo, se você fosse ler o quadrinho, o Adivinho, e pedisse pra você falar sobre esse quadrinho, você falaria que é uma comédia bem satírica, que trata sobre esses temas de uma forma até leve nesse formato de comédia de erros. Mas aí se você assiste a animação, é estranho, porque, eu não sei, é um filme tentando capturar um pouco de elementos, não sei, de animações da Disney, mas ele também tem momentos meio sombrios,
momentos meio psicodélicos, muitos momentos meio psicodélicos, no geral um tom muito perdido e muito estranho. E aí sempre tinha algumas coisas que me incomodavam muito nessa animação. Por exemplo, o fato que nesse filme tem um narrador. Esse narrador que não acrescenta nada e que fica só, tipo, narrando as coisas que a gente já está vendo o que está acontecendo e é totalmente supérfluo. Panoramix, o druida gaulês, caminha inocentemente entre as moitas e flores, coletando as ervas especiais para sua poção mágica secreta. E tá lá esse narrador em todas as versões que eu tinha visto. Ele tava lá nas versões dubladas, tava lá na versão do áudio em inglês, mas aí eu fui assistir de novo e tava pensando, tá muito estranho esse narrador. Tem alguma coisa errada aí. Aí eu fui caçar a versão do áudio original em francês do filme. E alguma boa alma, de fato, upou o filme em francês. Sem legenda, mas tá lá upado. E, de fato, na versão original, não existe narrador porra nenhuma. Isso foi 100% uma adição da versão em inglês do filme que acha que as crianças são burras. Não só de achar que tem que explicar o filme, mas porque tem alguns momentos que são um dos mais interessantes do filme, se você assistir na versão original, onde tem alguns momentos onde, sabe, o filme passa um período de alguns segundos, nada demais, mas tipo, uns 20, 30 segundos do filme sem diálogo, onde você tá só, sabe, absorvendo um pouco a atmosfera da floresta, ou, por exemplo, especialmente na cena que o adivinho vai aparecer pela primeira vez, que é uma cena bem dramática, que tá chovendo, tem uma tempestade, um monte de raios, e os gauleses estão todos lá na cabana do Abracursix, o chefe, e você vai vendo aos poucos que tem essa figura misteriosa que tá se aproximando no meio da chuva, que é o adivinho, e tudo isso na versão em francês, você tá sem diálogo, só ouvindo o barulho da chuva, pegando essa atmosfera até um pouquinho desse toque de terror, pra construir o suspense do que vai acontecer. O que eu acho, na versão original do filme, que é uma das melhores coisas a respeito dele, e que foi completamente destruído a partir da versão em inglês, e aí as versões dubladas em português do filme, tem mais de uma, mas as duas estão baseadas na versão em inglês, então eles mantêm essas coisas. Com o céu despencando à sua volta e com seu leal druida Panoramix totalmente fora de sintonia, os bravos gauleses se abrigaram da chuva na casa do chefe. E não só isso, como tem algumas falas, algumas piadas no filme que são muito estúpidas e que eu tenho 100% de certeza que são coisas incluídas a partir da versão em inglês. Eu tenho certeza que os franceses, que têm essa proximidade com Asterix, e eles entendem o que é Asterix, pelo menos, eles não jamais colocariam falas assim. Ei, Asterix, por que ele chamou a gente de gaulês? Gaulês é francês e romano, Obelix. Oh! Também é uma adaptação de texto que baixa muito o nível das coisas comparado aos quadrinhos e ao texto original, especialmente relacionado, sabe, a coisas que fazem referências a coisas históricas. Por exemplo, tipo, em Asterix, como se passa em 50 a.C., você não tem Paris como a gente conhece hoje. Você tem a Lutécia. Lutécia é o que vai vir a ser Paris no futuro. Mas aí, nessa adaptação, toda vez que eles vão se referir a Lutécia, eles falam, eu vou pra Paris. Porra, não tem Paris. Inclusive, eu acho que o único motivo que esse filme não se chama O Golpe do Menhir, que é o que deveria chamar em português, em inglês, é porque eles não querem usar a expressão menhir em lugar nenhum. Quando o Obelix pega um menhir no filme, eles falam, eu peguei essa pedra, essa rocha, tipo, eles não especificam o que é. Sendo que, porra, que forma de chamar as crianças de burra, sabe? Se elas não sabem o que é um menhir, elas vão aprender assistindo Asterix. Enfim, eu não sou um grande fã desse filme. Ele é estranho, ele é meio psicodélico, ele não é tão engraçado assim, ele tem um ritmo esquisito, e a melhor versão que existe dele é em francês mesmo, e as outras estão meio comprometidas. Eu não culpo os brasileiros que dublaram o filme, é o fato que eles fizeram uma adaptação da versão em inglês dele, mas é isso. Aí depois disso, em 1994, veio Asterix Conquista a América, que é um título internacional que eu acho hoje em dia de muito mau gosto. Em francês é simplesmente Asterix et les Indiens, que é tipo Asterix e os Índios. E apesar de, obviamente, a expressão índio ter caído em desuso, hoje em dia a gente prefere alguma coisa tipo indígena ou nativo ou povo originário que seja, é uma definição mais neutra do que é o filme. Que não é um bom filme de qualquer forma. Esse filme é estranho porque ele foi produzido predominantemente na Alemanha e não na França. Eu não sei o que aconteceu. Ele é mais ou menos uma adaptação de A Grande Travessia, o álbum, mas com várias diferenças. Basicamente a história que os romanos, mais uma vez,
sequestraram o Panoramix. Acho que não aguenta mais ser sequestrado. E eles decidem que vão levar ele até o fim do mundo, onde eles vão cair no precipício, no infinito, porque, enfim, a Terra é plana. Asterix e Obelix vão atrás dele, e nessa brincadeira toda eles acidentalmente acabam caindo no que é o continente americano hoje. E aí eles têm a sua pequena aventura com os indígenas, enquanto eles tentam achar uma forma de voltar pra Gália. Sei lá, entre esses 4 filmes de Asterix que saíram a partir dos anos 80, e aqui a gente já tá em 94, eu acho esse o mais genérico de todos. Eu não sei, algumas crianças vão gostar do filme, mas pra mim ele só existe muito. Eu acho ele um dos mais esquecíveis de todos. Eu acho que a coisa mais memorável do filme é só que tem uma cena onde todos eles fumam um cachimbo da paz. Aí o Obelix dá uma super tragada tão forte que ele fuma o cachimbo e aí ele fica super chapado. E também é um que eu simplesmente não consegui achar online dublado. Eu tenho bastante certeza que ele foi lançado em DVD, esse filme, mas eu não tenho esse DVD e eu acho que ninguém upou ele no YouTube dublado, ou se upou, é um dos poucos filmes do Asterix onde de fato parece que o algoritmo do YouTube reconhece como direitos autorais e não deixa ele ser upado. Mas eu sei de fato que ele foi lançado aqui, ele foi dublado, inclusive pelo Carlos Silveira mais uma vez, porque eu tenho lembranças bem nítidas de ter visto ele na TV quando eu era criança. Aí, em 1999, rolou uma parada muito doida, porque eles fizeram o primeiro filme live action, que é Asterix e Obelix contra César. Asterix e Obelix contra César, neste domingo, 3h15 da tarde, em temperatura máxima. Um conceito que é muito doido fazer Asterix em live action e não em animação. E um filme que passou nos cinemas aqui no Brasil e que eu tenho lembranças de, com 5 anos de idade, ter visto esse filme no cinema com meu avô. E foi uma experiência muito febril, porque é um filme muito doido pra se ver com 5 anos. E ele foi lançado aqui no Brasil em home video, tanto em VHS quanto depois em DVD, com essa capa horrorosa, que eu acho bizarro. Além de conceitualmente esse pôster ser horrível, você ter o vilão do Roberto Benigni na frente do próprio Asterix, quase cobrindo ele. O Asterix tá quase de Michael Wazowski aqui. Os personagens estão todos colados em Photoshop de forma horrorosa. Eles estão, tipo, super vermelhos, porque é como se fosse uma impressão com a saturação de cor lá no talo. Parece até que é um DVD pirata. Parece que alguém imprimiu um pôster de fã numa impressora dos anos 90, meteu num plastiquinho e foi vender na esquina por R$5. O que é muito irônico, porque isso dá a impressão desse ser um puta filme barato, o que não é verdade, porque na época, esse foi o filme mais caro da história da França. Ele simplesmente teve um orçamento mais ou menos aproximado de $40 milhões, o que, pra padrões fora de Hollywood, nos anos 90, é coisa pra caralho. A história do filme não é uma adaptação específica de nenhum álbum, mas ele faz uma mistureba de vários elementos de várias das histórias clássicas. Você tem um vilão romano que quer destronar o César, você tem a Falbalá, você tem o Adivinho, você tem a reunião dos druidas na Floresta de Carnutes. Vários elementos clássicos de Asterix em um só filme que só mais ou menos conversam entre si. A história, várias vezes, ela introduz coisas que vêm do nada, ou ela muda de foco agressivamente. O Adivinho aparece na história, muito como ele aparece no quadrinho original dele, fazendo meio que a mesma coisa, e por 20 minutos o filme meio que gira em torno disso, do Adivinho manipulando todos os gauleses. Aí ele convence os gauleses a roubar o dinheiro dos impostos que vão pra César. Aí ele faz o Asterix comer uma omelete de cogumelos alucinógenos. O Asterix fica loucaço achando que todo mundo é César. Nesse meio tempo, o Adivinho rouba o dinheiro que os gauleses roubaram dos romanos, dá no pé e ele simplesmente nunca mais é visto no filme, nunca mais é mencionado. Ele se deu bem. E se você acha que, tipo, o dinheiro ser roubado vai ser super importante, não, porque o dinheiro também nunca mais é mencionado. O filme simplesmente segue daí como se nada de relevante tivesse acontecido. É um roteiro muito estranho e muito errático. Dito isso, apesar de não ser um filme que vai botar minha mão no fogo e falar, caramba, é um grande filme,
Eu tenho um grande carinho por esse filme. Ele é uma zona e boa parte disso talvez seja pura nostalgia, mas eu me divirto muito reassistindo ele. Na verdade, eu me divirto mais assistindo ele do que assistindo várias das animações até. E com certeza não é um filme chato porque as coisas não param de acontecer nele. Você tem no elenco o Christian Clavier e o Gerard Depardieu fazendo Asterix e Obelix. E por mais estranho que seja o conceito, eles convencem como sendo Asterix e Obelix live action. Inclusive, uma coisa que eu adoro nesse filme é o figurino e o design de produção dele, porque ele mira numa coisa que é um pouco mais pé no chão e menos cartunesca. Não que ele esteja fazendo tipo, eu vou fazer o Asterix sombrio e realista. Não, claro que não. Mas ele não fica apegado demais a reproduzir super fielmente, assim, as proporções ou a aparência das coisas como são nos quadrinhos. E faz de tal forma que você meio que te convence que você tá vendo meio que, assim, um filme de aventura épico histórico passado, assim, na Gália Antiga. Só que aí a história é cheia de absurdos e coisas cômicas e, enfim, tem elementos até meio cartunescos. E isso ajuda que aí quando eu vejo esse Asterix e Obelix, eu penso, caramba, são o Asterix e Obelix da vida real. Enquanto, sabe, os live actions, à medida que eles vão seguindo mais pra frente, vão ficando cada vez mais e mais cartunescos, eventualmente eu já olho pro Asterix e Obelix de filmes mais pra frente, em live action, eu penso que eu não tô vendo o Asterix e Obelix, eu tô vendo dois caras fantasiados de Asterix e Obelix, sabe? Inclusive, outra coisa que eu acho interessante é uma coisa no geral dos live actions. Enquanto eu acho que muitas das animações de Asterix meio que tentavam levar Asterix pra focar pro lado mais infantil da coisa, pro lado mais, tipo, tendo como esse modelo, tipo, que é uma animação infantil da Disney, por exemplo. Os live action de Asterix, eles são mais dedicados em serem comédias. E esse, especialmente, eu acho ele sutilmente mais agressivo que a maioria das outras coisas de Asterix. Tipo, sutilmente algumas coisas tem uns toques um pouquinho mais adultos do que eu tô acostumado a ver, inclusive nos quadrinhos, porque, assim, esse Asterix e Obelix, eu acho que eles são a versão mais sacana que já foi vista desses personagens. Esses realmente, eles humilham os romanos. Eu chego a sentir pena dos romanos ao que eles sofrem com o Asterix e Obelix. O que funciona pra mim, porque parte da graça de Asterix é um pouco isso, né? Porque era pra ser essa grande história, assim, de imperialismo e de colonialismo e dos gauleses sendo esse povo totalmente oprimido, só que no segundo que entra a poção mágica, vira uma grande farsa, uma grande comédia, e o que acontece é que os gauleses, sabe, é como se eles virassem os bullies que vão fazer bullying nos romanos, que são os nerds no colégio. E eles têm muito essa vibe aqui no filme. E aí tem umas coisas que eu fico tipo, caraca, quando a Falbalá aparece pela primeira vez e o Obelix fica lá, todo apaixonado por ela, ele tá todo abobado, não tá comendo direito. Aí o Asterix, ele olha e fala: ih, o que você tá assim, Obelix? Foi a gostosa que te deixou desse jeito? Nossa, jamais eu imaginaria qualquer outra versão do Asterix chamando uma mulher de gostosa? O vilão do filme, que é esse romano que quer destronar o César, super duas caras e super manipulador, é o Roberto Benigni, porque, enfim, estamos nos anos 90, né? E o Roberto Benigni tava em todos os cantos, e ele, enfim, tinha ganho o Oscar pela Vida é Bela, ele fez a sua palhaçada lá, saiu andando por cima de todos os assentos pra pegar o Oscar, então ele tava em todos os cantos, e aqui ele tá tendo esse destaque no filme. Sinceramente, o personagem do Roberto Benigni, eu não acho ele tão engraçado quanto o Roberto Benigni claramente acha que o personagem dele é. Tem essa cena onde o filme ele baixa um espírito 100% filme de aventura dos anos 40, 50, 60... que o Asterix ele é capturado pelos romanos e o Obelix tá lá disfarçado de legionário, porque o Asterix quer encontrar o Panoramix, que pela, enfim, milionésima vez foi capturado pelos romanos. Só que aí os romanos jogam o Asterix nessa arena, que ele tem que passar por vários desafios pra sobreviver até o final. E basicamente ele tem que enfrentar vários animais, tipo leão, cobra, um tanque de aranhas, um rio de crocodilos. E no final, simplesmente um homem monstro gigante que vem do nada. E pra isso ele precisa chegar até o Obelix, que tá lá disfarçado de legionário Obelus. E ele precisa falar: Obelus, Burtotatis, volte a ser Obelix, que é o código pro Obelix largar o disfarce dele e ajudar. E sozinho o Obelix não vai sacar o que tá acontecendo nunca, porque ele é meio burro. Só que ele não consegue chegar até lá pra falar isso pro Obelix. É uma cena assim tão
old school de filme de aventura e um pouquinho de fantasia que, eu não sei, ele aquece meu coração. E no final é uma doideira, o Asterix e Obelix estão uma super poção mágica que clona eles e tem tipo um exército de Asterix e Obelix pra salvar o dia. É um filme curioso, não é um filme que eu ponho minha mão no fogo e falo, esse filme é bom, mas é um filme que eu tenho um grande carinho e é um filme que me diverte. E é um filme que, por mais doida que tenha sido a ideia, deu muito certo, porque ele foi um puta sucesso de bilheteria lá na França, fez até sucesso em outras partes do mundo. Ah, e outra coisa que me faz perceber, na versão dublada do filme, pelo menos acho que fizeram uma outra dublagem depois, mas na dublagem original, Asterix, mais uma vez, é o Carlos Silveira. E olha só, eu acho que Asterix live action não me incomoda nem um pouco o Carlos Silveira fazendo a voz. E especialmente nesse filme, onde o Asterix é, como falei, tão sacana na sua caracterização, eu acho que a voz de Carlos Silveira cai bastante bem. Num aspecto menos agradável, como eu falei, Asterix e Obelix estão interpretados por Christian Clavier e Gerard Depardieu, que eu acho que estão fazendo muito bem seu trabalho. Dito isso, eu acho que eu não posso deixar de falar. Gerard Depardieu, todo mundo sabe quem é um dos maiores atores da França, inclusive nos anos 90 ele tá pra todos os cantos, fazendo uma porrada de filme francês, filme europeu, até filme americano ele aparece. Ele entregou ótimas atuações em vários filmes e, por mais bobo que seja, ele é um ótimo Obelix, e ele fez o Obelix em 4 filmes live action. Dito isso, ele é uma péssima pessoa. Meio que todo mundo já sabia que ele era um cuzão há muito tempo, mas aí chegou a era do Me Too, uns anos atrás, e choveu acusação de assédio e de estupro e de tudo de péssimo de várias mulheres ao longo de muitos anos. E isso é uma merda. Eu nunca deixei de ver filmes ou consumir qualquer coisa porque as pessoas envolvidas neles são pessoas terríveis, especialmente quando são filmes antigos ou filmes de que eu tive acesso de, enfim, 1 milhão de formas possíveis. Mas é um fato muito desagradável, especialmente nesse caso aqui, onde a gente tá falando de uma franquia como Asterix e um personagem como Obelix, que sabe, é um personagem tão puro. Mas aí nesse caso do live action você acaba lembrando da pessoa por trás na vida real. Enfim, obviamente isso não se resume a Asterix, como eu falei, o Gerard Depardieu foi um dos maiores atores por muito tempo, ele tá em 1 milhão de filmes em todos os cantos, em vários países. Eu não sei, é só uma coisa que eu sinto que eu tinha que falar. Depois disso, em 2002, nós tivemos um segundo live action, Asterix e Obelix, Missão Cleópatra, que eu tenho aqui daqueles DVDs que não tem caixa. É tipo um pedaço de papelão. Uma grande sacanagem com esse filme, porque eu adoro esse filme. Asterix e Obelix, Missão Cleópatra, filme inédito, nesta segunda, em tela quente. Se eu falei que o primeiro live action de Asterix é um filme que, na verdade, no fundo, apesar de eu gostar dele, eu não ponho minha mão no fogo por ele, esse daqui eu ponho, porque não só esse é o melhor live action de Asterix, é um dos melhores filmes de Asterix no geral. Mais uma vez, é uma adaptação de Asterix e Cleópatra, como vocês podem imaginar, e ele segue a história do quadrinho até bem de perto. E assim, a estrutura das histórias clássicas do Asterix, da época do Goscinny, são uma coisa bem estruturada que as pessoas geralmente não dão valor. E mais uma vez, nós temos o Christian Clavier e o Gerard Depardieu de Asterix e Obelix, que aqui eu acho que já estão mais próximos ao que eles são os personagens dos quadrinhos, eles não estão tão agressivos quanto eles eram no primeiro filme, e já são mais essa dupla cômica bem icônica. Esses dois personagens meio fanfarrões que, pelo simples fato deles essencialmente serem invencíveis, eles tornam que era pra ser uma história super dramática e épica numa grande comédia escrachada. E esse filme, ele é dirigido pelo Alain Chabat, que é um cara que faz várias coisas de comédia lá na França. Por mais que eu não seja tão próximo assim, não conheça tanto assim as coisas dele, porque é uma coisa muito própria de francês, eu acho que ele realmente impulsiona muito o filme. Porque esse filme é uma grande comédia besta, colorida e descompromissada, mas muito bem dirigida. Esse talvez seja o filme de Asterix mais dedicado a ser uma comédia, e no sentido também, é o filme mais dedicado a ser engraçado de várias formas possíveis. Ele tá sempre procurando novos tipos de piadas, seja piadas visuais, piadas físicas, piadas que são trocadilhos, piadas que são completamente nonsense, piadas que são tiradas diretamente do quadrinho, piadas que são novas inventadas pro filme, e piadas que não tenho a menor ideia do que significam, mas eu tenho certeza que alguém na França riu pra caralho disso. Que luzes são aquelas no horizonte, número bis? São as luzes do porto de Alexandria. Onde naufragam as borboletas da minha juventude. Não sei por que disse isso. E tudo isso amarrado
por um bom roteiro que pega o quadrinho, respeita a estrutura do quadrinho, vê o valor no quadrinho, mas ao mesmo tempo desenvolve mais as coisas, deixa ele com um timing e um ritmo mais cinematográfico e consegue contar essa história que tem esses personagens, tem esses riscos, mas ao mesmo tempo consegue só aproveitar pra se divertir, só deixar o Asterix e o Obelix no Egito fazendo várias besteiras, tendo pequenas aventuras e colocando o Obelix pra quebrar o nariz da Esfinge, todos esses momentos famosos. Mas ao mesmo tempo, o prólogo do filme demora uns 15 minutos até aparecer propriamente o Asterix, o Obelix e os personagens da Gália. E nesse começo todo, a gente tá só seguindo Cleópatra, César e o Número Bis, que, enfim, né, o arquiteto baixinho que os gauleses vão ajudar. E ao invés de eu ficar incomodado, tipo, caralho, eu vim aqui ver o filme do Asterix, cadê a porra do Asterix? Eu não tô incomodado, porque o filme, ele faz um bom trabalho de fazer com que todos os personagens sejam carismáticos e eles sejam engraçados. Tem esse personagem que vem dos quadrinhos, que é esse vilão, que é um arquiteto rival do Número Bis, que vai querer sabotar ele ao longo da aventura, porque ele que quer construir o palácio. E ele poderia muito facilmente ser um vilão muito genérico, mas ele é muito engraçado no filme. Todos os atores estão muito engraçados no filme. O ator do Número Bis rouba a cena várias vezes. A Cleópatra é a Mônica Bellucci, que é um cast absolutamente perfeito. Inclusive, o César é o próprio diretor, o Alain Chabat, que parece mais jovem do que o César geralmente é nas coisas de Asterix, e eu suspeito que ele só se escalou como César no próprio filme para ele ter uma desculpa de dar uns pegas na Mônica Bellucci em tela. E sinceramente eu não culpo ele. E eu não vou dizer que todas as piadas no filme funcionam, mas a maioria delas funciona sim. Eu acho que muito disso se dá pelo carinho que a produção e a direção têm pelos detalhes. Por exemplo, tem uma cena no meio dele que poderia ser a coisa mais genérica possível, que é a cena onde eles vão dar a poção mágica pra todos os trabalhadores lá que estão fazendo o palácio, pra todos eles ficarem super poderosos e poder construir o palácio em alta velocidade. E nessa cena, pra fazer a montagem do tempo passando, eles começam a tocar I Feel Good, do James Brown, que, assim, é uma das músicas mais clichês de se colocar em filme família dos anos 2000. Podia ser uma coisa muito jeca. Mas aí vai seguindo a cena e eles vão construindo a cena com uma direção muito boa e colocando piada atrás de piada no meio da cena, e piadas que são variadas e espertas, e do nada o que poderia ser uma cena muito genérica, muito paia de um filme família da época, é uma cena super legal. E deu super certo, o filme recebeu críticas muito boas, ele foi um sucesso gigantesco na França, os franceses amam pra caralho esse filme até hoje, ele é um marco de cultura pop na França. Você acha que os franceses ficam falando de Godard o dia inteiro? Ficam vendo filme do Truffaut? Os franceses no dia a dia eles citam Asterix e Obelix, Missão Cleópatra. E eu adoro esse filme, ele é uma comédia abestada, muito bem produzida. E quando se trata de Asterix e Cleópatra, esse é um dos raríssimos casos onde eu falo tranquilamente que o live action é melhor que a animação. Aí depois disso, em 2006, o Asterix voltou pra animação com Asterix e os Vikings. Asterix e os Vikings é uma adaptação de Asterix e os Normandos. Eu acho que eles só decidiram chamar os Normandos de Vikings porque, eu não sei, Vikings é mais famoso, acho que é mais facilmente identificável. Mas o quadrinho Asterix e os Normandos é muito divertido. A história é que o sobrinho do chefe da aldeia, o Abracursix, que tem vários nomes, dependendo da tradução que você leu, que você assistiu, ele pode se chamar Calhambix, pode chamar Trevidix, ou como eu conheci ele, lendo na versão da Cedibra antiga, chama Encucadix. Mas enfim, ele é um jovem da cidade de Lutécia, um jovem muito moderninho, muito assanhado, que gosta de dançar nas catacumbas de Lutécia, música contemporânea, mas ele é mandado pra aldeia dos irredutíveis gauleses porque o pai dele quer que ele aprenda a se tornar um verdadeiro homem, um guerreiro de verdade. E aí ele vai ter que ser treinado pelo Asterix e Obelix, que são dois tiozões da roça. Então assim, a comédia já se escreve sozinha nisso. E enquanto isso, lá do outro lado do oceano, você tem os Normandos, ou os Vikings, que são os guerreiros mais assustadores e sanguinários do mundo, que adoram beber cerveja no crânio dos seus inimigos. Eles são um povo tão foda que eles não conhecem o medo. Eles não conhecem o medo que eles realmente não sabem o que é o medo. E eles ouviram falar que o medo é uma coisa
que te dá asas. E eles decidem que eles também querem voar. Eles querem conhecer o medo. Eles querem ser o povo mais covarde, mais cagão e mais assustado de todos os tempos. E voar como ninguém. Então eles viajam até a Galha buscando quem poderia ser esse famoso campeão do medo. E lá eles dão de cara com o jovem Callion Bix, que é um cagão e, como ele mesmo se descreve, ele tem medo de tudo. Então eles pensam, caramba, esse é o campeão do medo, esse é o cara que vai nos ensinar a voar. E sequestram Callion Bix. Então agora Asterix e Obelix têm que salvar o protegido cagão deles dos guerreiros mais assassinos do mundo. A animação Asterix e os Vikings é exatamente essa história. Mas o que eles fizeram, assim, eles disneyficaram pra caralho a história de Asterix e os Normandos. Eu já falei aqui, eu sentia que nos anos 80 e 90 as animações de Asterix queriam um pouco ser meio Disney. Aqui eles conseguiram. E eles inseriram vários desses elementos mais tradicionais que você veria numa animação da Disney nesse filme, como, por exemplo, uma viking interesse romântico do Callion Bix, que é filha do chefe, um vilão conselheiro do chefe, meio manipulador, que quer fazer com que a filha do chefe se case com o filho dele, que é um brutamontes, para que ele possa virar o chefe. E é claro que essa história termina com o vilão caindo de um penhasco, o nosso casal voando dramaticamente e terminando tudo em casamento. Tem outras mudanças, mas é basicamente isso. Eles transformaram essa história, que, como eu descrevi, é uma aventura cômica extremamente escrachada, em uma coisa muito mais tradicional do que a gente reconhece como um filme infantil aos moldes da Disney. E eu nem acho que isso necessariamente é ruim. De fato, eu acho que essas mudanças dão um pouco uma estrutura mais cinematográfica pra história, e eu gosto de certos elementos. Tipo, eu gosto da menina, da Aba, que basicamente, assim, full vibe personagem princesa da Disney, que tecnicamente não é princesa dos anos 90 e anos 2000, que ainda quer ser uma grande guerreira, apesar de ela ser mulher, estilo Mulan. São vários elementos que, de verdade, são clichês de animações infantis, mas eu também não acho que eles não funcionem, sabe? Inclusive, uma coisa que esse filme tem muito a seu favor é a animação. A animação do filme é lindíssima, ela é muito bonita, muito fluida, os elementos digitais de CGI que se misturam muito bem com os elementos de animação tradicional. Se você tem nostalgia, assim, por Disney nos meados dos anos 2000, quando eles já estavam no final, eles estavam nas últimas de ainda fazer a animação tradicional, mas ainda não tinham migrado totalmente pro 3D, pro CGI, nossa, esse filme ele vai te bater um negócio muito específico. Dito isso, muito do humor e do escracho do quadrinho eu acho que se perde na animação, em prol de se transformar, assim, num filme infantil mais tradicional, e não necessariamente tão memorável, perfeitamente agradável e bacana de ver, mas ainda assim um pouco lugar comum. Ao ponto que, assim, chega a ser até meio estranho, porque no fim das contas, pra se adequar a esse padrão Disney, essencialmente o personagem do Callion Bix, ele vira o protagonista do filme, pra todos os efeitos. O Asterix e Obelix acabam sendo um pouco mais rebaixados, a não sei, a espécie de sidekicks dele, uma espécie de Timão e Pumba, muito mais do que os heróis de verdade, em prol desse personagem que já se encaixa numa coisa mais tradicional, tipo, esse jovem que vai ter que aprender a ser corajoso, que vai se apaixonar, que vai se casar, enfim, essas coisas todas. E que não é tão engraçado quanto a versão dele no quadrinho, onde ele já é simplesmente mais patético. Mas ainda é um filme divertido, tanto que eu tenho ele até em Blu-ray aqui. Até porque, como eu falei, a animação dele é muito linda, então é um filme muito legal de ver em Full HD. Dito isso, e se você já sabe disso, tenho certeza que eu estava se perguntando quando eu ia falar disso, se você for assistir esse filme, eu sinto muito, mas você tem que fugir com todas as suas forças da versão dublada em português dele. Porque esse filme, ele tem uma das dublagens mais infames da história da dublagem brasileira. Poxa, gente, não é um saco quando as animações, especialmente, metem forçado um Star Talent completamente nada a ver, de alguém que claramente não presta pra ser dublador, e isso estraga o filme praticamente? Eu sei que você está pensando, caraca, Luciano Huck Enrolados, e você não estaria errado. Dito isso, podia ser pior, porque Asterix e os Vikings, de 2006, simplesmente pegou o elenco do Pânico na TV para dublar o seu filme. Então, Repórter Vesgo é o Asterix, Ceará, Silvio Santos, é o Obelix,
Bola é o Carambix e Sabrina Sato é Aba, a garota viking, interesse romântico, princesa da vida. Assim, como alguém que já viu esse filme dublado, eu vou falar. O Ceará de Obelix não me incomoda. Sinceramente, não tem problemas. Assim, o Bola de Carambix é fraco. É fraco, mas poderia ser pior. O Vesgo de Asterix é péssimo, horrível. Eu tenho muita certeza que esse filme foi originalmente dublado pelo Carlos Silveira, como de praxe, fazendo o Asterix, da mesma forma que a gente sabe que o Mauro Ramos dublou o Shrek e o Bussunda dublou por cima dele, e da mesma forma que a gente sabe que o Luciano Huck dublou por cima do Rafael Rossato em Enrolados. Eu tenho muita certeza que o Carlos Silveira dublou o Asterix, originalmente nesse filme, porque o Vesgo tá claramente tentando imitar o Carlos Silveira, e ele tá tentando fazer aquela voz do Asterix dele, mas ele não consegue. A voz dele não consegue sustentar isso, e basicamente parece que ele tá se esgoelando o filme inteiro. É esquisitíssimo. E aí a gente tem a Sabrina Sato fazendo a personagem da Aba, que é exatamente tão ruim quanto você imaginaria que seria a Sabrina Sato dublando. Uma das verdadeiras primeiras celebridades ex-BBB que alcançou fama nos anos 2000, e parte da marca dela é literalmente o fato que ela é muito pouco articulada. Então, absolutamente toda vez que a Aba abre a boca na versão dublada do filme, é intancável. Eu quero a morte. E não é que Star Talent seja necessariamente uma coisa ruim em dublagem. Tem vários casos muito bons. Mas eu acho que esse é, tipo, o pior dos casos. É o caso mais infame possível que você pode apontar. E pelo menos em Enrolados tinha só um Luciano Huck fazendo um personagem principal, claro, mas ainda assim, pelo menos não era, tipo, todo mundo é o Luciano Huck. Só que aqui todos os personagens principais são Pânico na TV. E a coisa mais triste é que todos os outros personagens secundários paralelos são ótimos. São dubladores veteranos fazendo um ótimo trabalho, numa dublagem muito bem produzida, muito bem adaptada, muito bem mixada, e que se não fosse esse buraco gigantesco que são todos os personagens principais dublados pelo Pânico na TV, seria um excelente exemplo de dublagem brasileira. Então Asterix e os Vikings foge da dublagem. E aí em 2008 a gente volta pros live actions e teve Asterix nos Jogos Olímpicos. Parece uma ótima ideia, porque em 2008 a gente teve os Jogos Olímpicos na China, tá todo mundo nesse pique de Jogos Olímpicos, o álbum Asterix nos Jogos Olímpicos tá perfeitamente lá pra ser adaptado, é uma história legal. O último live action, Asterix Missão Cleópatra, foi um puta sucesso de público, foi um sucesso de crítica, então agora a gente já tem, tipo, bem estruturado como fazer um live action de Asterix, como fazer isso funcionar, e dessa vez eles têm até um orçamento ainda maior. Live action de Asterix foi tipo uma grande competição de cada vez mais fazer o filme francês mais caro já feito. Então eu acho que tá tudo encaminhado, né? Deve com certeza dar um filme bem legal. Errado. Esse filme é uma merda. Asterix nos Jogos Olímpicos é horroroso. É semi-inassistível. É uma experiência de tortura. Eu até diria que um dos problemas do filme é o fato que eles mudaram o ator do Asterix, ao invés do Christian Clavier, é um tal de Clovis Cornillac agora, e eu acho ele muito esquisito, ele tem uma cara muito estranha, quadrada, ele é meio bombado pra ser o Asterix, ele fica fazendo umas poses esquisitas que eu não sei se ele tá tentando reproduzir poses de quadrinhos, eu não sei o que é. Se esse fosse um outro filme menos pior, eu até diria que ele é um dos grandes problemas do filme. Mas nem dá pra ele ser um dos grandes problemas do filme, porque bizarramente, Asterix e Obelix mal tão nesse filme. Enquanto o quadrinho, Asterix nos Jogos Olímpicos, tem essa história bem direta de que os gauleses decidem que eles vão entrar pros Jogos Olímpicos porque eles veem que os romanos estão muito empolgados pra isso, e eles querem sempre, assim, afrontar os romanos, e eles veem que, opa, peraí, só os romanos e os gregos podem entrar nos Jogos Olímpicos, mas veja só, nós somos romanos, nós fomos conquistados pelo César, então nada pode impedir a gente de entrar nos Jogos Olímpicos. Esse filme é sobre esse personagem novo chamado Apaixonadix, que é um gaulês, assim, inventado pro filme, que ele tá apaixonado por uma princesa da Grécia, só que essa princesa foi prometida ao Brutus, que é o filho traiçoeiro do César.
Na vida real, Brutus não é filho de César, enfim, nem na peça do Shakespeare Brutus é filho de César, mas é uma coisa de Asterix que eles meteram já há muito tempo, então só releva. Mas enfim, o Brutus quer casar com a princesa, o Apaixonadix faz uma promessa de que eles fazem meio que uma aposta pra provar o amor dele pra princesa, ele vai ganhar, não é medalha de ouro naquela época, é tipo os louros de ouro nos Jogos Olímpicos, e a princesa aceita, ela fala, ok, então, eu prometo minha mão a quem ganhar os Jogos Olímpicos, e é por isso que todos os gauleses vão pros Jogos Olímpicos. Então você pensaria, peraí, então quer dizer que esse tal de Apaixonadix, que é o protagonista desse filme, o que já seria muito ruim, porque esse personagem é muito chato e muito sem graça. E eu não vim pra Asterix nos Jogos Olímpicos pra ver esse personagem, eu vim pra ver o Asterix, mas nem isso, de longe, de muito, muito, muito longe, o personagem que mais tem tempo de tela nesse filme é o Brutus. O filme é quase todo sobre a porra do Brutus, um personagem que aparece bem esporadicamente nos quadrinhos de Asterix, nem estava nesse quadrinho dos Jogos Olímpicos, e que, sem sacanagem, uns 70% do tempo de tela desse filme é dele. Eu não sei porquê. É dele fazendo essa rotina tipo de vilão fracassado, que tá ou tentando trapacear alguém pra ganhar os Jogos Olímpicos, ou tá tentando achar alguma forma de tentar assassinar o César. E na moral, geralmente, esse é um arquétipo de personagem que eu adoro. Eu adoro vilões fracassados, cartunescos, que só se dão mal e são sempre uns merdas e só fracassam diante da sua própria incompetência. Eu adoro esse tipo de personagem, mas esse porra desse Brutus, ele é tão sem graça. E ele é tão insuportável, e o filme não para de focar nele, e eu não sei porquê. Eu devo uma desculpa ao personagem do Roberto Benigni, do primeiro live action. Eu não era o maior fã dele, mas de fato, esse personagem, ele aparecia quando era necessário ele aparecer. Ele não roubava o filme todo pra si. E aí, pra fazer o César, eles, não sei como, que caminhão de dinheiro eles pagaram, mas eles arrastaram da aposentadoria o Alain Delon. O Alain Delon, tipo, desde os anos 90 não fazia uma porra nenhuma. Arrastaram ele pra fazer o César, e ele tá extremamente sem graça. Ele claramente não queria estar ali. E esse é um daqueles filmes que ele já começa ruim. Mas aí quanto mais ele segue, pior ele fica. Aí ele começa a ter umas aparições de, assim, estrelas do esporte europeus totalmente gratuitas. No final tem essa corrida de bigas, e aí o que seria assim o corredor alemão, aparece o Schumacher, aparece Michael Schumacher, simplesmente, o que em 2008 era gratuito, e em 2025 é só extremamente triste, dada toda a trajetória da vida do Schumacher desde então. Aparece o Schumacher no filme e você fica, nossa, que bad. Mas aí, essencialmente, a história acaba. Os gauleses ganham os Jogos Olímpicos, o Brutus é derrotado, o cara lá, o Apaixonadix, vai casar com a princesa, beleza, vai ser só tipo, ok, agora vão ter, sei lá, mais 5 minutos de filme só pra encerrar e ter os créditos, certo? Só que não. Aí o filme ele continua se arrastando. Eles estão tipo no banquete final e aparece o número bis do live action da Cleópatra. Aparece o mesmo ator fazendo o mesmo papel. Completamente aleatório porque não tem nada a ver com a história. E de fato, o número bis ele é uma das melhores coisas do Asterix e Obelix Missão Cleópatra. Deveria ser um prazer ver ele de volta, mas é totalmente gratuito. Ele só fica lá meio que por 10, 15 minutos do filme se recusando a acabar. Começa a aparecer, tipo, o Zidane, um monte de gente do esporte europeu, uma mulher tenista que eu nem... Desculpa, eu não sei quem é, com todo respeito. Aí, sei lá, tá o número bis fazendo embaixadinha com o Zidane, e o filme não acaba, e você pensa, caralho, que merda. E aí eu percebo o que isso é. Sabe quando você vê, tipo, Turma da Mônica Cinegibi? Sabe, esse filme que não tem muita história e parece mais um especial de variedades pra TV do que um filme mesmo. Aí tem essas participações especiais totalmente aleatórias da Mônica encontrando o Luciano Huck ou a Vanessa Camargo. Esse filme é isso, é Turma da Mônica Cinegibi pros franceses, só que custou estupidamente mais caro que Turma da Mônica Cinegibi. É horrível, é uma porcaria de filme, é um ato masoquista assistir esse filme até o final. É o pior filme de Asterix de longe, live action ou animação, tanto faz. Não tem nada que se salve nele. Nada que seja engraçado, nada que seja divertido. É só uma experiência em tortura. Depois disso, em 2012, eles tentaram live action mais uma vez, pela 4ª vez, com Asterix e Obelix a serviço de Sua Majestade,
que é mais uma adaptação de Asterix entre os Bretões. A gente teve a animação nos anos 80, agora a gente tem live action. Sinceramente, não é um filme muito bom, assim. Ele tá no meio termo, ele não é tão bom quanto Asterix Missão Cleópatra, que é um filme que ele claramente está tentando seguir nesse caminho, mas ele não é nem de longe o desastre do jogo do Asterix nos Jogos Olímpicos. A história segue a mesma coisa lá, do Asterix e Obelix vão pra Bretanha pra trazer o barril de poção mágica pra vila do primo dele, que também tá sendo invadida pelos romanos. Mas esse não é tão fiel ao quadrinho quanto é o Missão Cleópatra. Mas o que ele faz também é que ele mistura no meio disso tudo a história de Asterix e os normandos. Que é, assim, literalmente a história que a gente teve há não muito tempo com o Asterix e os vikings. Mais uma vez, Asterix e Obelix também estão treinando o sobrinho do chefe pra ele aprender a ser um grande homem. E vão aparecer os normandos pra aprender o que é o medo e poder voar. O que é uma escolha muito estranha, porque Asterix entre os bretões e Asterix e os normandos são duas histórias tão completamente diferentes. Tentar misturar as duas. Dito isso, eu vou falar. Eu acho que o filme ele captura o humor do Asterix e os normandos muito melhor do que a animação do Asterix e os vikings capturou. Nós vamos à floresta. Primeiro exercício como espancar os romanos. Que é? A violência é um recurso dos fracos. O que você disse? Não que eu ache que seja, tipo, a melhor versão possível dessa história, mas eu acho que já captura mais o escracho que ela tem. Dito isso, esse filme eu acho que ele, mais que os outros, já tá tentando se aproximar mais de um negócio mais cartunesco, e eu acho que aqui eles já meio que perdem a mão nisso, enquanto Missão Cleópatra eu acho que conseguia fazer isso muito bem. Aqui, por exemplo, você vê só a caracterização do Obelix, como tá o Gerard Depardieu. Assim, agora ele já não parece mais o Obelix, ele parece o Gerard Depardieu fantasiado de Obelix. Ele tá com um enchimento muito cartunesco, pra parecer que aquele formato redondo dos quadrinhos fica besta. E aí, o jeito que o filme realizou a Bretanha, que é a futura Inglaterra, é meio estúpido. Porque assim, a história do Asterix tem esse tom específico, que eles pegam esse contexto histórico e eles misturam isso com elementos anacronistas e cômicos de como a gente conhece esses povos hoje em dia, tipo os bretões, os gauleses e tal, entre os franceses e os ingleses, essas coisas. Você sabe o que é um tesão na Bretanha? Um turista! Turista! Mas existe uma nuance e uma inteligência nisso, que é diferente do que esse filme faz, que eles chegam assim na Bretanha e, sei lá, eles vão pra Londres, e é literalmente Londres como a gente conhece, só que com uma temática, mundo antigo, pré-medieval, sabe? Ônibus de 2 andares, só que são carroças de 2 andares, Piccadilly Circus, West End. Sabe Shrek 2? Quando eles vão pra tão distante, e tão distante é tipo literalmente Los Angeles, só que com uma temática de contos de fadas? É tipo isso, só que esse é um tipo de coisa bem aloprada que em Shrek 2 faz sentido, mas em Asterix é só meio vulgar, é meio imbecil, sabe? Asterix tem um certo ponto onde ele é calcado numa realidade histórica, onde você tá num negócio que você reconhece como, ok, isso aqui é a Bretanha pré-Cristo, mas com esses toques cômicos anacronistas. Mas aqui esse filme, ele literalmente até trouxe, sabe, a Catherine Deneuve, sabe, é a atriz que fez, tipo, a Bela do Dia, do Buñuel, um grande ícone francês, e eles colocaram ela pra literalmente fazer, assim, uma versão 50 a.C. da Rainha Elizabeth. Porra de sentido isso faz? E o pior é que eles ainda chamam ela de rainha, tipo, se pelo menos eles falassem que ela é a chefe da aldeia, ou a mulher do chefe, que seja, mas que porra de rainha, cara? A gente tá em 50 a.C., a gente não tem Inglaterra ainda, não tem poder centralizado. Então nesse aspecto, eu acho que o filme, assim, ele não capturou direito o humor do Asterix, ele acabou virando a versão idiota do que eles imaginam que é o humor do Asterix. E no geral, sabe, ele não é nem de longe tão bem cuidado ou tão bem dirigido quanto era o Missão Cleópatra. Por exemplo, eu falei de como o Missão Cleópatra pegou aquela cena lá do I Feel Good e transformou ela, graças à direção, em uma cena muito boa. Aqui esse filme, em vários momentos, ele usa músicas de rock britânico.
O que faz sentido pra temática de Asterix entre os bretões. Só que assim, não tem muito conceito por trás da música. É só, o Asterix, Obelix e sua galerinha vão andar um pouquinho, fazer uma viagem. Então eles só deixam tocando Ramones enquanto eles andam. Não tem um monte de gags, um monte de formas interessantes de misturar a música com a montagem, com a direção e com a composição do filme. É só meio tacado uma música licenciada no meio do filme. Nessas coisas você vê a diferença de que havia um talento e um cuidado nesse live action e que esses outros não têm. Não que o filme seja, tipo, uma merda ou desagradável de assistir, ele tem seus momentos, tem umas coisinhas engraçadinhas nele. E, enfim, não é um filme que eu recomendo intensamente, mas se você gosta de Asterix, se você quer ver outras coisas, você tá na vibe de um filme besta que não seja grande coisa, tá, né? Ele tá lá. Só tem uma coisa, e agora eu vou ser a versão oposta do Asterix e os Vikings. Se você for assistir o filme, vê dublado. Porque a dublagem do filme, diferente até da versão antiga do Asterix entre os bretões, se esforçou pra caramba. Fez uma ótima dublagem, especialmente no jeito que eles perceberam como eles estavam tratando o filme no francês e adaptaram o jeito que os bretões falam no filme. Então, em português, os bretões falam assim: Meu Deus do céu, que espetáculo incrível! Isto é, não é isto? E empurra, segura. Uma xícara de quente água, com prazer. Com um pingo de leite, por favor. Não seria preferível correr? Sim, mas um gentleman não corre jamais. É besta, é idiota, e é o tipo de coisa que o Caceta Planeta fazia o tempo todo. Eu adoro. E eu acho que traduz muito bem, porque no quadrinho, eles meio que falam assim, muito do humor do quadrinho é isso, é tratando essa forma estrutural e afetada que o inglês fala. E vale muito elogio a dublagem por isso, porque podia ser uma coisa que eles poderiam só passar batido e só fazer assim, foda-se. Mas não, houve um carinho de verdade em manter o humor específico e cultural do filme na dublagem. Então, a não ser que você seja uma pessoa que fale em francês fluente, eu de verdade acho que vale mais a pena ver esse filme dublado do que ver ele legendado. Aí depois disso, em 2014, nós tivemos Asterix e o Domínio dos Deuses, que foi a primeira animação 3D em CGI do Asterix. Por mais bonito que Asterix e os Vikings tenha sido, acabou sendo a derradeira aventura em animação tradicional que o Asterix tem, ao mesmo tempo que a gente vê cada vez mais o 3D dominando o mundo, a animação tradicional perdendo espaço, mas infelizmente esse acabou sendo o último respiro de uma era perdida, e a partir de agora todas as animações de Asterix seriam em 3D, e o que é muito triste, porque eu sou muito fã de animação tradicional. E sabe qual é a pior parte disso tudo? Sabe qual é a parte mais canalha disso tudo? É que esses caras chegaram e fizeram o melhor filme de Asterix de todos. Asterix e o Domínio dos Deuses é foda. A animação 3D é foda. Ela não tá num nível tipo Pixar ou qualquer coisa assim, mas ela bate de frente com uma Illumination da vida tranquilamente. Ela traduz muito bem os personagens dos quadrinhos, e mais ainda, eu sinto que finalmente ela consegue traduzir a velocidade e o timing que eu acho que a comicidade na animação do Asterix deveria ter pra traduzir bem os quadrinhos. Que é uma coisa que eu tô sempre assim, reclamando desse vídeo todo. E o que eles têm, mais ainda que uma ótima animação, é um roteiro excelente. O quadrinho, O Domínio dos Deuses, é muito interessante. É sobre essa história onde o César decide que, já que ele não pode simplesmente, assim, destruir os gauleses na porrada, ele vai gentrificar os gauleses. Ele manda construir um condomínio de luxo no meio da floresta onde fica a aldeia. E lentamente ir apagando os gauleses, não através da violência física, mas através de um imperialismo cultural, fazendo com que os gauleses vão aos poucos abandonando seus costumes e vão se romanizando. É um dos álbuns assim mais espertinhos dos quadrinhos. E, sinceramente, o filme pega esse álbum que já é legal e eu acho que ele melhora ainda. Ele expande a história muito bem. E diferente de outros filmes que a gente discutiu aqui, que só saem enfiando elementos de outras histórias, fazendo uma coxa de retalho meio maluca, esse entende quais são os temas, as ideias que estão sendo discutidas
e expande isso. Então, se o quadrinho, a história termina até de forma um pouco anticlimática, meio abrupta, com eles pegando o Chateau Torix e fazendo com que ele se mude pro condomínio, e aí ele começa a cantar e expulsa todo mundo porque ele canta tão mal, porque estranhamente não é nem a primeira vez que eles usam o Chateau Torix como Deus Ex Machina. Mas aqui no filme não, isso daqui é só metade do filme, e eles vão indo além com os riscos dessas coisas, e a gente vê eventualmente todos os gauleses da aldeia indo se mudar pra esses prédios, pra esses apartamentos, e a gente vê mais esse impacto dos gauleses realmente abandonando a sua identidade, realmente se conformando ao modo de vida romano. Tem essa cena, essa montagem musical muito boa, era uma música em italiano, não sei qual é a dizer. Mas você tá vendo isso realmente, da aldeia toda começando a mudar os seus costumes, sentindo um pouco de falta do que eles tinham antes, mas tentando abraçar e se conformar aos outros romanos. Nesse momento eu começava a ficar realmente impressionado com o filme, vendo que ele tava levando a lugares que os quadrinhos não levaram, fazendo assim, de muito longe, o filme mais político do Asterix até então. E dando um vislumbre de fato em filme, o que as pessoas que são fãs dos quadrinhos de Asterix sempre souberam, que Asterix não é Disney. E não precisa ser como eles tentaram ser por muito tempo na animação. O que Asterix é esperto. É um gibi de comédia e aventura super leve, mas que é esperto pra caralho e capaz de lidar com ideias muito complexas de forma muito tranquila. E ao mesmo tempo, o filme consegue trazer uma certa dramaticidade e uma certa estrutura mais cinematográfica pra essa história, e de forma que consiga sempre respeitar muito o quadrinho e ser uma adaptação bastante fiel, mas que leva essa história a um outro nível. De verdade, o único problema que eu acho que eu tenho com esse filme tem a ver com, sei lá, o jeito que eles concluem a história dos escravos, que eles também expandem em relação ao quadrinho. E assim, é uma cena que dura 5 segundos, eu só não acho que foi muito de bom tom, mas é só isso. De resto, eu acho excelente. E infelizmente, acabou que foi um filme que não foi muito valorizado na época. Ele passou meio batido fora da França. Ele existe aqui no Brasil, ele foi dublado, mas ele passou batidaço. E até a crítica que eu vi no geral, as pessoas estavam sei lá, não dando muito valor, mas desde que eu vi pela primeira vez eu tava, caraca, é isso, finalmente, esse daqui pegou Asterix, esse conseguiu. E hoje em dia eu acho que eu já vejo mais gente se juntando a isso, fãs de Asterix, apontando que esse realmente tem um grande diferencial, esse filme. Ele manda bem demais, ele é extremamente acessível e divertido, e ao mesmo tempo é uma das animações mais espertas dos últimos anos, sem nem parecer que tá tentando. O que infelizmente me leva a um dos elementos que me decepcionam no filme, que é a dublagem em português. E o que me decepciona não diz nem respeito aos atores, os dubladores. Os dubladores que estão fazendo o filme são esses dubladores que você ouve constantemente, já tá bem acostumado. Mais uma vez, é o Carlos Silveira fazendo o Asterix, inclusive, pelo menos até agora, foi a última vez que ele fez o Asterix. Eu nem acho que a maioria deles está tentando fazer, assim, o seu melhor trabalho possível, porque foi um filme que acabou sendo bem pequeno, passou bem batido. Então a dublagem desse filme é só mais de um job entre tantos outros jobs que um estúdio de dublagem tem. Mas o que é um problema é a produção e o acabamento porco que a dublagem desse filme teve. Pra começar, que a mixagem do som desse filme em português tá tenebrosa. Parece até que eles não receberam o filme com a faixa sem o áudio de nenhum dos dubladores, tiveram que se virar com isso, porque toda a sonoplastia, todos os efeitos sonoros do filme foram assassinados. A voz dos dubladores tá super alta, e aí os efeitos sonoros e sonoplastia, trilha sonora e tudo mais fica super baixa. Todas as cenas em que o personagem apanha, leva um soco, acontece alguma coisa de ação ou de comédia, perde completamente seu timing com isso. E aí tem erros extremamente amadores. Por exemplo, no final do filme, tem essa cena que o Asterix, ele tá no final, ele tá de frente a César, com os gauleses atrás, e aí ele dá um mega discurso pra César que, porque vai se foder César, e você nunca vai dominar a gente, e é isso aí. E aí, os gauleses todos, eles, depois que o Asterix dá esse discurso, eles dão um grande todos juntos. Et souviens-toi qu'il y a un village en Armorique qui te résiste encore et toujours. Só que, na versão em português, eles simplesmente não dublaram os urros de alegria dos gauleses. E lembre-se que há uma vila em Armórica que resiste a você ainda e sempre. Assim, inacreditável uma dublagem profissional deixar passar isso. Porque não é uma coisa sutil que você pode não perceber. É impossível você assistir o filme
e chegar nessa parte e não ficar... Ué! E tem vários outros momentos assim, onde basicamente a dublagem, a troco de nada, meio que arruina momentos que deveriam funcionar perfeitamente no filme, no áudio original. Eu até lembro quando eu assisti o filme dublado pela primeira vez, eu encontrei ele online, e eu fiquei pensando se tinha uma coisa errada, se eu tava vendo tipo uma versão beta vazada da dublagem, ou se eles consertaram isso depois, que rolou. Mas aí eu comprei o Blu-ray do filme, e não é exatamente essa dublagem que tá. O que é uma pena enorme, porque como eu falei, eu acho esse o melhor filme de Asterix. Ele merecia uma dublagem, no mínimo, bem feitinha, sabe? Mas é óbvio que ninguém, nem no estúdio de dublagem, nem na distribuidora do filme, que seria a Imagem Filmes, ninguém se deu ao trabalho de sequer assistir o filme uma vez do começo ao fim, só pra ver se tava tudo certo. Controle de qualidade zero. Então por isso eu fico dizendo que eu recomendo esse filme, que você assista ele em francês, com legenda mesmo. Se você não conseguir achar o filme em francês sincronizando com nenhuma legenda que preste, o que é meio complicado, porque online tá meio difícil achar uma boa legenda desse filme. A do Blu-ray tá bem de boa, mas é meio chatinho achar esse Blu-ray. Mas fora isso, também tem dublagem em inglês do filme. Tem duas dublagens em inglês desse filme, uma canadense e outra britânica. Estranhamente, a canadense é bem melhor. Eu recomendo se você puder assistir a dublagem canadense. E aí, depois disso, em 2018, nós tivemos Asterix e o Segredo da Poção Mágica, que traz de volta a mesma equipe do Domínio dos Deuses para fazer uma nova animação. O que eu achei muito interessante, para começar, eu acho que a animação tá ainda melhor do que o Domínio dos Deuses, e dessa vez eles trazem uma história original. E eu acho muito interessante quando eles tentam contar uma história original no filme de Asterix, ao invés de só adaptar algum quadrinho clássico. E essa é uma história que tem uma premissa bem interessante. Esse filme, ele é protagonizado pelo Panoramix, o druida. Pra todos os efeitos, ele é o protagonista do filme, muito mais do que o Asterix e o Obelix. O que acontece no filme é que o Panoramix estava lá, na floresta, pulando pelas árvores, catando visgos e outras coisas que ele usa pra fazer as poções. Quando ele tem um acidente, ele cai e meio que quebra a perna, se ferra um pouquinho. E até aí tudo bem, ele tá vivo, ele não se machucou seriamente, mas ele tem meio que uma crise de identidade com isso, que ele começa a ficar, caramba, eu tô ficando velho. Chegou a hora em que eu preciso achar o meu sucessor pra eu poder passar à frente o segredo da poção mágica. O que é uma ideia muito interessante, porque realmente faz algumas perguntas que meio que te fazem pensar além do status quo de Asterix, que é tipo, o que vai acontecer quando isso acontecer, sabe? Quando o druida ficar velho demais? E se a poção mágica cair nas mãos erradas? O que pode ser depois disso? São perguntas interessantes que geralmente os quadrinhos não perguntam. Mas então aí, Asterix, Obelix e o Panoramix, e mais essa garotinha, personagem nova das gauleses, criada para o filme, vão nessa jornada em busca de encontrar o novo sucessor do Panoramix. Mas aí eles ainda adicionam esse vilão muito legal, um rival antigo do Panoramix, um outro druida chamado Sulfurix, que poderia ter saído um vilão meio genérico, mas acabou muito bem executado, porque é um dos raros vilões de Asterix que é realmente bastante ameaçador, meio assustador, você sente que esse cara não bate bem, ele é perigoso, mas ainda por cima, eles não deixam de fazer ele um personagem meio engraçado e meio excêntrico. Então esse filme, ele tinha tudo pra ser, tipo, muito sucesso. Ele é um tipo de filme bem diferente do Domínio dos Deuses, o que eu acho bastante válido. Não quero só que eles fiquem tentando contar o mesmo tipo de história de novo do que deu certo. Ele se arrisca contando uma história nova, ele tem ideias muito boas, e no entanto, o roteiro dele nunca chega lá. Eu acho que um dos problemas do filme é que ele é só muito cheio de personagens, de ideia e de coisas. E ele gasta muito tempo explorando coisas que não são tão importantes, e as coisas que deveriam ser importantes acabam passando meio batidas. Por exemplo, assim, spoiler, mas é meio óbvio. É muito óbvio, desde que você começa a ver o filme, que a conclusão que a gente vai chegar nessa história é que o personagem que vai ser o sucessor do Panoramix é a garotinha que tá com eles, que é a tal da Pectine. A personagem é muito fofa, amo o design dela, ela é muito legal, eu queria que ela fosse aqui nos quadrinhos. Mas é muito evidente desde o começo que você percebe que ela claramente é a sucessora do Panoramix, e que ele vai perceber isso em algum momento, mas porque ela é uma criança e porque ela é mulher, essas coisas, não poderia ser. Mas aí o filme meio que demora muito pra desenvolver isso, e ele só
e vai tirar essa conclusão do final do final do final. E nesse meio tempo ele gasta tempo com muita coisa. Aí tem entre essas várias pessoas que eles estão tentando encontrar pra ser um possível novo druida. Aí eles encontram esse druida ruivo meio novinho, que você bem percebe, ele claramente é um red herring. Ele tá lá pra te distrair, você sabe que ele não vai ser o verdadeiro sucessor. Mas aí o filme gasta tanto tempo com esse personagem, tanto tempo, em tantas cenas que não sei se eram necessárias. E aí ele gasta muito tempo com outras coisas. Por exemplo, ao invés dele manter o foco e manter, ok, é o filme do Panoramix, Asterix e Obelix, é claro, e a garotinha, eles decidem do nada que a aldeia toda vai com eles na missão, pelo menos todos os homens, enquanto o Chatatorix e as mulheres ficam lá tendo uma trama secundária. Por que todos os personagens da aldeia? Aí eles ficam dando um monte de ênfase em histórias secundárias a personagens como o Ordenalfabetix e o Automatix, que são o peixeiro e o ferreiro, que aparecem bastante como personagens menores na história do Asterix. E eles têm toda uma, sei lá, uma trama secundária onde o Ordenalfabetix quer ser um druida também, então ele fica tendo um monte de piadinhas dele tentando fazer poções e tal, e coisas explodindo na cara dele. E eu entendo que os caras que estão fazendo o filme, eles são claramente muito fãs de Asterix, e eles gostam desses personagens secundários, eles queriam dar atenção a esses personagens, e eu entendo que eu também gosto desses personagens, mas assim, cara, o filme tem 1h20, você não tem tempo pra gastar com isso. Aí acaba sendo mais um desses filmes que é extremamente recorrente, onde os próprios Asterix e Obelix acabam meio jogados a escanteio. E aí, no geral, o filme, ele é um filme legal. Tem muita coisa pra gostar nele. Você vê o talento das pessoas envolvidas, você vê o potencial dele, e você vê o que eles querem fazer, mas acaba sendo frustrante, porque as coisas nunca se conectam plenamente. Ele precisava de um novo tratamento de roteiro, ele precisava se livrar de tanto excesso e focar no que realmente importa. Mas é isso, a única coisa que eu acho interessante falar, esse filme ele passou no cinema aqui no Brasil, tipo, super, assim, sessões muito limitadas, ele foi dublado, inclusive eu estou ciente que quem dublou o Asterix nesse filme foi o Gregório do Vivier, então voltamos a um Star Talent fazendo personagem do Asterix. Eu não tenho a menor ideia se ele dublou bem ou não, eu nem tenho ideia de como é a voz dele de Asterix, eu fico curioso, mas eu simplesmente não consegui achar o filme dublado pra assistir. Então, é isso. Seria muito bom se o filme tivesse de fácil acesso em algum streaming ou algum lugar da vida, mas ele não está. E diferente das animações antigas do Asterix, que você encontra tranquilamente no YouTube, esse não. Você consegue baixar ele em francês ou em inglês com bastante facilidade, mas o dublado eu não achei. E finalmente nós temos um último live action que saiu agora em 2023, e esse pela Netflix, então esse daí não tem nenhuma dificuldade de assistir, do jeito que você quiser, que é Asterix e Obelix, O Reino do Meio, que é basicamente Asterix na China. Esse filme é um daqueles filmes ocidentais que claramente foram feitos com dinheiro chinês, nessa grande missão da China de eventualmente finalmente conseguir dar um chega pra lá nos Estados Unidos e se transformar no novo colosso cultural. O que eu nem tô reclamando, porque eu acho a ideia ótima. É um filme original, não tem base em nenhum dos quadrinhos, mas eu fico, por que não existe nenhum quadrinho de Asterix na China? Quer dizer, eu sei porque eles não fizeram isso nos anos 60, digo, o país europeu ia fazer uma história em quadrinho fofinha sobre o país que tá passando pela Revolução Maoísta. Não ia rolar, eu digo atualmente. Afinal, a China já estava lá em alguma forma reconhecível em 50 a.C. Uma das maiores temáticas de história de Asterix é vamos viajar pra país tal, e tal qual, por exemplo, o Asterix e Cleópatra, onde ele vai pro Egito, sabe? Não é que nem ir pra um outro país da Europa, onde, tipo, tem suas particularidades, mas não é tão diferente assim. Pô, a China daria uma puta aventura da Asterix em quadrinhos. Mas eles não fizeram em quadrinhos, eles fizeram já direto como um filme original em live action. E um filme que eu considero parecido em alguns aspectos com o Asterix, assim, a serviço de Sua Majestade, o live action. No sentido de que ele tá um meio termo, né? Ele não é um filme péssimo, mas ele também não é um bom filme. Mas ele não deixa de ter os seus pontos interessantes. Esse também é finalmente o primeiro live action onde não temos o Gerard Depardieu fazendo o Obelix. E mais uma vez temos o outro cara fazendo o Asterix. Em 2023 eu acho que o mundo já havia cancelado o suficiente o Gerard Depardieu pra ser prudente não trazer ele de volta. Dito isso, assim, é aquilo, né? Eu olho pra esse... Não é nem culpa dos atores, mas sei lá, o ator que faz o Obelix, ele não deveria ser um pouquinho maior?
ele parece tão pequeno. E o Asterix tem a mesma altura dele, sabe? Eu não sei, mais uma vez eu olho plenamente, eu não vejo o Asterix e Obelix em live action. Eu vejo dois caras fantasiados de Asterix e Obelix. Enfim, a história segue essas batidas clássicas desse tipo de história do Asterix, onde eles vão ajudar essa princesa chinesa e a sua guarda-costas que sofreu um golpe de um arrombado lá e teve que fugir, fugiu até a Gália. Sobrou pra Asterix e Obelix irem até a China e, enfim, ajudarem ela a recuperar o trono e tudo mais. Mas tem, assim, algumas coisas que eu acho que são engraçadas, que batem com o estilo de Asterix. Por exemplo, tem esse personagem muito importante que tá indo junto com eles na aventura, que é um fenício. Ou seja, para todos os efeitos, é um árabe que foi até a China vender mercadoria. Só que eles pintam toscamente o cabelo de loiro pra fingir que eles são gauleses e estão vendendo mercadoria gaulesa, porque tipo, é mercadoria francesa, é chique, é a França, é o perfume francês. Só que na verdade é tudo produto pirata. Esses são os tipos de ideias que já são mais espertas e são tipo são como você usa o anacronismo cômico de Asterix de uma forma mais inteligente. Também, mais uma vez, tem coisa demais no filme acontecendo e acaba meio que sem foco. Inclusive, o que eu acho mais curioso é que eu não sei quem escreveu esse filme, mas quem escreveu, claramente, tava querendo se vingar do Asterix como personagem. Porque, eu não sei, essa pessoa deve ser muito fã do Obelix e tá de saco cheio do Obelix sempre ser, o cara que é meio burro e o Asterix que é inteligente. E ele fez, dessa vez, o Asterix ser simplesmente um pamonha o filme inteiro, que é humilhado o tempo inteiro e não toma uma decisão correta. E passa o filme inteiro tendo esse triângulo amoroso com a princesa e tendo como rival o cara fenício, nessa rivalidade meio cômica que obviamente não vai dar em nada. E aí ele fica tentando provar que ele pode não ter que depender da poção mágica se ele só comer bastante legumes. Eu não sei, alguém realmente estava com vontade de humilhar o Asterix. E aí o Obelix se dá super bem o filme inteiro e termina até mesmo esnobando a Falbalá. Então alguém claramente tinha uma agenda anti-Asterix pro Obelix nesse filme. Pensando assim, coisas que eu gosto, eu não sei, o filme tá pra todos os cantos, é um filme bem, mais ou menos, nunca vai ser um filme que eu vou botar minha mão no fogo. Mas assim, tem toda uma subtrama com César e Cleópatra. O César é o Vincent Cassel, eles gostam de pegar gente famosa pra fazer o César. E a Cleópatra é a Marion Cotillard. Você sabe, a Piaf. Onde basicamente César e Cleópatra estão tendo uma crise de relacionamento. A Cleópatra vai largar César por um Ricardão, que é um grego bombado de cueca. E o César passa o filme meio que tendo essa crise de término, muito triste, querendo a Cleópatra de volta, mas ao mesmo tempo querendo se impor e falar: quem essa mulher pensa que é? Eu vou mostrar pra ela quem usa toga nessa casa. E eu não sei, é tão idiota, mas me tocou alguma coisa que eu dei umas risadas bem sinceras. E o Vincent Cassel, pensando bem, ele é extremamente muito parecido com o César dos quadrinhos. Então eu gostei de tudo isso. E também tem, trazendo de volta tradições de Asterix nos Jogos Olímpicos, por algum motivo, o filme tem uma participação muito gratuita do Ibrahimovic, o jogador de futebol sueco, sei lá que porra é. Eu não sou pessoa de futebol, mas eu reconheço o Ibrahimovic pelo menos. Mas enfim, ele tá lá como um romano bombadão que vai ser muito ameaçador, e ele tá lá só pra render uma piada muito besta e muito idiota, mas que eu ri. Então, é isso, né? O filme, ele tá muito parecido nesse aspecto com o Serviço de Sua Majestade. Ele não é grande coisa, ele não é bom, mas ele não é péssimo. Tem algumas coisas que eu gosto, mas é só porque eu gosto de Asterix. O que é muito bom nele, de novo, é a dublagem. Se for assistir esse filme, definitivamente eu falo, veja o filme dublado. São só dubladores renomados, muito bons. O Asterix tem a voz do Alexandre Moreno, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado antes, e é até meio óbvio, porque ele é uma voz tão reconhecível, sabe? É o Adam Sandler e o Ben Stiller e essa galera toda, ele é muito o cara da comédia, mas faz sentido como Asterix, não tinha pensado nisso, e a adaptação do texto tá excelente, tá uma daquelas dublagens que ela não tá apelando pra, tipo, colocar coisas baratas, tipo meme, mas ela tá se dando o trabalho de sempre tentar adaptar o texto da forma mais engraçada possível, pensar como eu posso falar essa fala de uma forma mais engraçada. E ela melhora muito o filme, e eu acho que é a melhor dublagem que a gente já teve em Asterix. E agora, pra encerrar, eu acho que nós falamos de todos os filmes animados de live action de Asterix.
Mas tem mais uma coisa vindo. A Netflix agora, de fato, distribui as coisas novas de Asterix no mundo todo. E, em breve, acredito que no dia 30 de abril, nós vamos ter uma minissérie de Asterix. Não um filme, uma minissérie. Que vai ser Asterix e o combate dos chefes. E eu vou falar que eu estou muitíssimo empolgado por isso. Mais uma vez, vai ser uma animação em CGI. A animação tá lindíssima nos trailers, tá melhor ainda do que nos últimos filmes animados. Eles dessa vez até misturaram mais com elementos bem cartunescos dos quadrinhos, como cores mais chapadas ou onomatopeias quando eles baterem nos romanos. Tá bem legal, bem interessante o visual. A história do combate dos chefes, que eu até mencionei que pegaram alguns elementos pra fazer o Asterix, o golpe do Menhir / a grande luta, é uma história que eu gosto pra caramba, tem muita coisa interessante pra lidar, é uma história que tem aspectos políticos interessantes, mas também é muito engraçada e muito caótica, e ainda por cima, ela vai trazer como diretor o Alain Chabat, que foi o cara que eu falei bem pra caramba, que é o diretor do Asterix e Obelix Missão Cleópatra. E nos trailers já consegue ver que ele tá trazendo um pouco daquele senso de humor muito doido dele pra essa animação. Tá o melhor dos dois mundos, tá o que eu mais gostava no meu filme live action favorito de Asterix e o que eu mais gostava na minha animação preferida do Asterix. E ainda por cima, já saiu o trailers dublados da minissérie e adivinha só, o Alexandre Moreno fazendo o Asterix de novo, ou seja, eu acredito que vai ser a mesma galera que dublou o Asterix no Reino do Meio, esse último filme que eu elogiei justamente o quê? A dublagem, que eu achei a melhor dublagem de Asterix. Então, pra mim, eu estou empolgadíssimo. Pra mim, tá misturando tudo o que eu achei de melhor em todos esses filmes de Asterix que já falei por enquanto. Então, meu hype tá muito alto. Eu espero ver uma das melhores coisas de Asterix já feitas nessa minissérie. Que, inclusive, é uma coisa curiosa, porque é uma minissérie e não um filme. Isso nunca aconteceu antes. E o formato parece o conceito de um filme, de contar uma única história. Mas vai estar expandido, não vai estar preso só então aquela 1h20 que todas as animações têm? Vai ter um pouco mais de tempo? Tô muito interessado. E eu acho que você também deve estar, então fica de olho pro dia 30 de abril. Vai ser na Netflix, vai ser a coisa mais fácil do mundo de assistir. Mas é isso, meu veredito, quanto se trata de Asterix, eu recomendo leia Asterix. Mas se for assistir filmes de Asterix, na lata. Asterix e Obelix Missão Cleópatra, Asterix e o Domínio dos Deuses, são meus favoritos. E o que mais? Recomendo A Surpresa de César, recomendo o primeiro live action Asterix e Obelix contra César, com suas ressalvas, e recomendo Asterix e os Vikings, também com suas ressalvas e não dublado. E a maioria das coisas de Asterix, tipo, os live action tanto, a maioria das animações, até acho que não acho tudo isso, tem o seu valor, tem o seu charme, algum tipo, se você gosta de animações dos anos 80, você vai gostar das dos anos 80, se você tem uma saudade ou uma nostalgia até pelas mais antigas dos anos 60, também elas vão te pegar algum negócio. O Asterix os 12 trabalhos de Asterix, uma animação muito interessante, muito doida, mas interessante, então no geral assim, se você souber no que você está se metendo, eu acho que você vai estar de boa com Asterix com animação. E as mais recentes eu recomendo bem de boa, especialmente Domínio dos Deuses. Só passa longe do Asterix nos Jogos Olímpicos. Tipo, a não ser que você esteja tipo, ferrenho, quero platinar Asterix. Ou se você se odeia muito, porque realmente esse é o único que é, tipo, inassistível. Péssimo, horrível. Mas é isso, cobri 60 anos de filme, de qualidades variáveis. Eu acho que agora eu posso só parar de falar de Asterix. Talvez eu faça uma review quando sair o Combate dos Chefes na Netflix, mas vai ser uma coisa menor, mais tranquila. Eu posso voltar e dar minha atenção para outras coisas, que provavelmente vão me dar mais views. Mas é isso, galera, foi um prazer. Comente aqui as suas coisas favoritas de Asterix, animação, filme live action e quadrinhos também. Ou qualquer pergunta que você queira saber, qualquer coisa que você queira saber mais, eu posso responder também. Ficaria muito feliz se tivesse engajamento nesse vídeo, sabe? Seria muito show. Mas fazer o quê? Eu devo ter feito um vídeo de 1 hora, nem sei qual foi o tamanho dessa porra. Mas enfim, galera, por enquanto é isso. Um glorioso beijo na bunda de vocês e até mais. Tchau!